E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está aqui curtindo o nosso podcast Falando a Sua Língua. Hoje, mais uma vez aí com vocês, trazendo um convidado que vai, com certeza, trazer um conteúdo que a gente ainda não trouxe aqui. É um conteúdo de interesse de muita gente. Todo mundo hoje quer sair desse cenário de crise e não sabe como, quer investir e não sabe como, quer saber de fundo e não sabe o que quer falar de aplicação, mas só conhece de aplicação aquilo que ouve, e a gente tem que trazer um especialista para conversar com a gente. Então eu estou trazendo com muito orgulho, com muita alegria, né? Além de tudo, é uma pessoa que a gente já convive há algum tempo, respeita bastante, que é o nosso amigo Henrique Garcia, beleza, Henrique? Fala, Gustavo. Pô, uma honra, um prazer estar aqui fazendo esse podcast com Que você. Quando isso? você me convidou, eu falei, pô, meu, pra ontem, já tenho uma admiração muito grande. Pra quem não sabe, o Gustavo foi professor, mentor e orientador meu na Orientador também, graduação e na foi, pós-graduação. verdade. Então, pra mim, estar aqui com Que você bom que deu é uma certo, honra. né? Que bom que deu certo. Tá vendo, pessoal? É isso aí, Aí, às ó, vezes dá certo, hein? às vezes flui. Pô, Henrique, Obrigado muito pelo obrigado, convite. cara. Muito obrigado pela sua presença, gratidão aí no começo. Henrique, é o seguinte, você tá aí num cenário de mercado desafiador. A gente já vai falar do Eu Me Banco, mas como um especialista, assim, já de pronto, olhando a perspectiva financeira hoje, custo Brasil, custo de vida, mercado, para a pessoa comum, simples, para a gente começar a conversa, como pensar em investir num cenário caótico como esse nosso? Boa pergunta. Já começou bem, mandando bem. Assim, vamos pegar uma pessoa consideravelmente leiga, entre aspas, que está começando, está partindo do zero. Acho que o principal ponto de partida, assim, que eu falo para todo mundo, você não precisa ser um economista, você não precisa entender de economia, mas você precisa saber um básico do que está acontecendo no país. Tá. O que é o básico? O O, básico é o cara sentar onde, ler o quê, acessar o quê? Uhum. Bom, o primeiro de tudo é você acompanhar a bolsa de valores, Hum. porque a bolsa, por mais que não vou investir em ações, não gosto de renda variável, vou investir em renda fixa. A bolsa é o nosso principal indicador se o mercado está indo bem ou está indo mal. Tá. Para eu entrar no contexto, por que a bolsa? O que faz uma empresa buscar abertura de capital na bolsa? Vamos supor que o Gustavo tem a empresa dele e ele não tem dinheiro mais para investir em infraestrutura, não tem dinheiro para investir em funcionário, ele precisa captar recursos. Tá. A bolsa de valores é uma maneira onde a empresa ela está cedendo parte de ações dela em troca do dinheiro do investidor. Então ela pega o capital dela para o pessoal mais leigo entender, vamos devagarinho. Uhum. Você que está chegando aí agora, senta, chama alguém do seu lado para poder entender isso, porque isso pode definir muito bem o seu futuro. Então a empresa coloca lá um capital, ela rateia esse capital e ela vende esse capital, é isso? Isso, perfeito. Tá. E aí, você pega esse capital dela, fraciona em várias mini pequenas partezinhas, e aí ela vai vender no preço que ela acredita ser justo, e aí vai do investidor achar se faz sentido para ele comprar por aquele preço. Essa parte é a ação. Essa Essa parte partezinha é a ação. é a ação. Tá. Então, em resumo, ela está pegando emprestado esse dinheiro, e lá na frente ela devolve esse valor para o investidor final. Tá. E aí, sem entrar a fundo em questão de oscilações, só de uma forma mais resumida. É um pouquinho mais complexo, mas só para a galera entender a dinâmica. Então, esse é um primeiro ponto, acompanhar a Bolsa de Valores, porque ela é um dos principais indicadores se o mercado em si está indo bem ou está indo mal. Uhum. E o segundo é acompanhar a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Tá. O que é a O que é a Selic? Isso. Ela é uma taxa que ela serve como referência para o aumento ou a queda de todas as outras taxas. Então, ela é a taxa básica para qualquer operação no mercado financeiro. Tá. Então, são os dois principais pontos que você não precisa ser um economista, mas você precisa entender o que é a Selic e o que funciona a Bolsa, porque elas que vão ditar todo o andamento do mercado, seja positivo ou seja negativo. Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto, para quem está começando a entender, você procurar entender alguns conceitos básicos do mercado financeiro. Por exemplo, o que é a taxa básica de juros, que é a Selic, o que é a Bolsa de Valores. E aí, você entender um pouquinho dessa dinâmica de mercado, aí você começa a ir para os produtos. Por quê?
não tem como eu te falar, Gustavo, investe em produto X ou em produto Y, se eu te explicar o que está acontecendo no mercado, seja interno... Sem compreender esse cenário, essa tendência, etc. Tá, então vamos pegar pelo dia de hoje. Eu fui pesquisar hoje para conversar com você. Legal. Hoje, a Ibovespa deu 0, não é isso? Isso. O que significa isso? Pro cara que tá olhando aquele quadrinho lá, viu, Dow Jones deu seta para cima, Tóquio deu seta para baixo, Ibovespa deu 0. O que significa isso, cara? O Ibovespa, ele é um índice que compõe em média, acho que são mais ou menos 70, não lembro o número exato, mas a gente pega as principais bolsas, então a B3, que é a instituição responsável por intermediar as operações na Bolsa de Valores, ela faz um ranqueamento de quais são as principais instituições. Então elas fazem todo um estudo com questão de negociação, de volume de investimento nessas instituições, Sim. E ela ranqueia as empresas que têm o maior peso, por exemplo, Itaú, Vale, Petrobras. Então ela, dentro... Por exemplo, vamos só arredondar para ficar mais simples. Vamos supor que ela pega 50 empresas. Essas 50 empresas compõem o índice. Então, conforme as ações dessa empresa sobe, o índice tende a subir. Quanto mais essa ação, a média dessas ações cai, o índice tende a cair. Então, essas empresas seguem para a gente ter um parâmetro se o mercado corporativo está indo bem ou está indo mal. E aí que entra a questão de você ter algumas noções de economia. Por exemplo... A gente está num momento de crise lá fora, por conta da guerra que está tendo em Ucrânia e Rússia. A gente vê no momento de pós-pandemia, onde a maior potência, a maior economia era... Alguns dizem que não é mais por conta da China, alguns dizem ainda está nesse discurso. Mas, na sua opinião? Ainda, economicamente, ainda é. Os Estados Unidos? Ainda é. Ele está com um crescimento menos acelerado, mas ainda para mim, ainda é a maior economia. Aqui nos Estados Unidos tem muito problema interno, tem né, cara? Tem muito programa, infraestrutura, o incentivo deles corporativo. Sim. Eles não estão num momento muito bom, mas ainda acredito que a China ainda precisa trabalhar, tá próximo de talvez alcançar. É que a China também tem uma questão de credibilidade, né? Os Estados Unidos também. tem a credibilidade... Tem tradição, né? Tem tradição, já é a moeda mais forte, tem uma cultura bem forte. Então, por exemplo, esses fatores lá fora também impactam na nossa bolsa aqui. Então, a gente vive um pós-pandemia, onde os Estados Unidos foi um país que, para ele poder controlar essa situação, eles emitiram muito dinheiro. Quanto mais você emite dinheiro para um país, mais você aumenta a inflação, porque você está colocando moeda para circular, as pessoas não estão trabalhando e estão gastando. Se eu não trabalho e ganho dinheiro, eu não estou movimentando. Então eu só estou parado, eu não estou fazendo circular serviço, não tem estrutura ativa. Então no Brasil funciona a mesma coisa. Quanto mais a gente emite moeda aqui, mais vai aumentar o consumo, porque a população vai ter mais dinheiro para gastar, mas eles vão consumir e, consequentemente, vai aumentar a inflação. Então, os Estados Unidos, ele está com uma taxa bem elevada, tanto que eles vêm de uma recorrência de aumento de taxa de juros para tentar controlar a inflação. É um dos instrumentos de política que a gente utiliza, conforme é como se fosse uma balança. Quanto mais a inflação sobe, a gente aumenta a taxa Selic para a inflação diminuir, porque a gente aumentando a taxa de juros, empréstimo para as empresas ficou mais caro, o cliente final ele vai evitar pegar dinheiro emprestado para gastar, porque os juros vai estar mais alto, então a gente tende a consumir menos, consumindo menos, diminui ali a inflação. Legal. Então, o que está acontecendo hoje, olhando o cenário Brasil? Vou responder a primeira pergunta. Claro, o que é essa questão do ponto tá zerado? Significa que essa média dessas ações que compõem o índice, elas, somando tudo, elas nem chegaram a subir tanto e também nem chegaram a cair. Então, significa uma estabilidade? Uma estabilidade. Então, outro dia foi estável, é um cenário que foi nem positivo e nem negativo para o mercado. Cara, aí me fala assim, vou voltar um pouquinho para entender essa gênese sua aí. Pô, você trabalha desde criança, né? Cara, eu comecei a trabalhar informalmente, acho que desde os 11 para os 12 anos. E você vendia bolsa, né? Cara, meu pai era camelô. Ele trabalhava na 25 de março. E meu pai era do perfil, levantava 5, 6 horas da manhã para trabalhar. Eu via ele à noite, quando chegava em casa, 8, 10 horas. Então, no final de semana, meu pai trabalhava de segunda a segunda. O único tempo que eu tinha para ficar com ele era de final de semana, então eu ia pra rua com ele. Então, dava sábado e domingo, eu levantava cedo, ele me levava. Eu não fazia nada, só ficava parado, só acompanhava ali.
Mas foi muito bom porque eu já comecei a pegar a malícia da rua. Porque Sim. você tá ali na rua, você é Sim. vendedor toda hora, é gritaria. Quem já foi na 25 de março sabe Sim, que sim. é a loucura lá. Então acho que dos 11 até uns 15, 16, sempre que eu podia ou férias escolares ou finais de semana, eu sempre ia pra lá. Tá. Mas antes disso, você passou por. Foi jovem aprendiz, não foi? Fui com 16 para Com 16 17. Foi o anos. primeiro emprego registrado, foi Trabalhou como jovem com a aprendiz. contabilidade. Aí eu fiquei um ano em jovem aprendiz. Uhum. Eu trabalhava numa confecção de loja lá no Bom Retiro, no Brás. Sério? Sério, fiquei um ano, só que não, eu falei, isso aqui não é pra mim. Porque qual que é a ideia de ser um jovem aprendiz? É. Na teoria, você estuda meio período e trabalha meio período numa Sim. área administrativa, Sim. alguma parte de gestão, que geralmente os cursos são voltados para essa área, Tem administração. que gerar alguma coisa de valor pra Tem que você, ser pra algo- aprendizado, Tem que né? ser alguma coisa. E aí? Na minha turma, Ah. acho que eram uns 20 alunos, mais ou menos. Dos 20, uns 17 trabalhava na área e uma menina que trabalhava comigo, eram os únicos que não faziam nada com a função. Então a gente fazia um curso de administração, técnico no Senac, e eu ia carregar caixa. Então não batia ali. Entendi. Então, e era bem puxado. Então Era uma coisa mais, tipo, física mesmo, era bem física, braçal, bem né, braçal. cara? Eu lembro que a loja era o térreo e tinha mais 3 andares. O primeiro andar era a parte de costura, o segundo andar era o corte e no último era as costureiras. Então a gente carregava um monte de fardo de roupa, sacola, era bem braçal. Porque assim, o pessoal acha, né, cara, que jovem aprendiz, estagiário, tudo isso, cara, assim, tem que... Não é só ralar pra aprender, o ralar é da vida. É da vida. Né? Mas assim, porra, não pode pegar tão pesado quanto o pessoal... Tem gente que faz coisas que não tem nada a ver com a sua formação, não né, fazia cara? nada. Tipo, a condição brutal, assim, o cara fica esquecido. A gente tem vários exemplos de pessoas que foram fazer estágio pra carregar móvel, né? Pra mudar móvel de lugar, pra carregar caixa, cara. Que isso é absurdo. Agora não sei se mudou, mas na minha época de jovem aprendiz, você tinha horário, você não podia acho que fazer mais de 6 horas por dia. Tinha limite de carga horária. Você não podia carregar peso. Sim. Não podia acho que mexer com dinheiro por questões de tinha alguma coisa voltada, alguma coisa tipo de ética, alguma coisa assim que não podia mexer com dinheiro, coisa de correr risco de furto, perda, assalto, essas coisas. Tinha algumas regrinhas. A gente fazia tudo que não podia, tipo carregava peso, ia no banco, depositava dinheiro, fazia tudo que não podia, a gente fazia. E aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim não, eu não quero trabalhar com isso não. Eu falei, não posso. E aí eu lembro, o contrato era de 1 ano, eles quiseram efetivar. Aí eu falei, não quero, não é pra mim isso aqui, não quero trabalhar com isso. Mas e aí depois? Aí você passou por outra experiência de trabalho em empresa? Ou quando você entrou na faculdade, depois eu quero que você fale essa questão na faculdade um pouco também. Emendou uma coisa na outra? Foi buscar uma outra coisa? Como é que foi? Eu falo que eu sempre tive um pouquinho de sorte. Porque, por exemplo, essa empresa foi uma indicação de uma amiga da minha mãe que trabalhava no RH. Legal. Precisava de pessoas novas sem experiência. Foi meu primeiro emprego. Então, dei um pouquinho de sorte na questão da indicação. Quando eu entrei pra contabilidade, acho que foi um tempo de uns 3 meses que eu tava em casa também. Tipo, tinha acabado de sair. Isso, eu fui jovem aprendiz dos 16 a 17. Com tempo de uns 3 meses, uma amiga da minha mãe também. Ela tinha uma empresa. E a contabilidade que fazia a administração da empresa dela e toda a parte contábil, eu tava precisando de alguém também sem experiência para começar. E alguém que fosse perto de casa. E eu morava perto do escritório, né? Porque eu morava em Itaquera, era perto. E aí ela falou que tinha eu pra indicar. E eu falei, vou lá. Bom, bacana, primeira experiência, não tinha experiência em nenhuma, nada disso. E é bem legal essa história, porque... pra mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive foi quando entrei nessa empresa, me ajudou bastante. Legal. E eu fui o primeiro dia, o Wagner, que era o advogado do escritório, era um escritório pequeno, familiar, era o Wagner que era advogado, a esposa dele que era a Kátia, que era contadora, e os filhos, era uma empresa familiar pequena. Era a contabilidade e advocacia. E a primeira vez que eu fui, ele não tava lá. E aí eu cheguei, tava a Sandra, que era a gerente do escritório, aí falou que teve um imprevisto, não consegui, eu tive que voltar no outro dia. Aí eu falei, não, sem problema, eu volto. Voltei no outro dia, ele também não tava lá. Aí eu, tranquilo. E aí, fui no terceiro dia, ele também não tava lá, pedi pra eu voltar mais tarde. E aí, cara? E aí você começou a pensar... Aí você começa a pensar, cara, será que é pra mim? Será que não é?
Só que eu acho que tem uma coisa legal que é da persistência, assim, de quando você quer alguma coisa, você ir. Eu falei, não, eu vou ir. Uhum. E eu voltei de novo. E aí eu Quarta vez. voltei pela quarta vez. Aí eu conversei com ele, conversei com o Varner, ele explicou que era um cargo inicial, de auxiliar. Aí eu falei, não tenho experiência, nunca trabalhei com nada disso. Aí ele falou, sabe mexer no computador? Eu falei, sei, computador, eu sei ligar, sei mexer. Já tinha feito uns cursinhos ali. Eu falei, isso eu sei. Ele falou, não, então tranquilo. A gente vai te ensinar tudo e eu comecei. E na época eu entrei como auxiliar administrativo lá. E eu não sabia. Quantos Não tinha... anos? 17? 17. Tinha acabado de fazer 17. E era escritório pequeno. E aí, pra mim, acho que foi um dos maiores aprendizados, porque no começo eu não tinha experiência, então eles me mandavam pra rua. Então, eu fazia muito serviço de office boy. Tipo, vai prefeitura, vai Receita Federal. E isso me ajudou muito, assim, que eu sou hoje, porque o que mais tinha lá era problema pra resolver. Contabilidade. Então, você tem que lidar... Cara, isso é legal, cara. Você falar. A gente precisa de problema na vida? Cara, se sua vida não tem problema, você tá vivendo errado. Principalmente no mundo corporativo. Porque o que acontecia lá? Era empresa pequena, a gente tinha um número muito grande de clientes para a estrutura que a gente tinha. Clientes com uma boa rotatividade ali, a gente tinha mais ou menos umas 40 empresas de microempreendedor ativas, com funcionários rodando. Tinha bastante, era carteira bastante. boa. E fora essas, tinha as empresas inativas, que é o quê? É empresa aberta, mas não tem movimentação, não tem funcionário, mas mesmo assim você precisa entregar as declarações para a Receita Federal negativa. Então, fora essas 40 mais ou menos, tinha mais umas 30, assim. Então o volume era muito grande e a estrutura é pequena. E quando eu entrei, eu não sabia muita coisa, então o pessoal me mandava pra rua, tem que ir cliente tal, tem que ir cliente X. E na rua, por exemplo, vou pegar um caso, vou fazer uma... Eu passava muito isso. Lá era uma coisa muito rápida, então eles não me paravam, pegavam na minha mão pra me ensinar. Era, Henrique, dá um Google. Eu não tinha ninguém que me sentava comigo, Henrique, ó, primeiro você faz A, depois de A você faz B, depois... Então, na verdade, você nem trocava a roda com o carro andando, na verdade você trocava era o carro mesmo. Eu trocava era o carro mesmo. Algumas coisas básicas, eles me davam as orientações, mas era, já pesquisou no Google? Não. Então olha no Google primeiro. Você já olhou em tal lugar? Não. Então olha primeiro, depois você vem aqui. E isso foi te deixando mais forte. Foi me deixando mais forte. Porque, o que eu falo de resolver problema? Por exemplo, eu ia fazer a abertura de uma empresa na junta comercial, que é o órgão que você dá entrada. Juscesp. Na Juscesp. Então eles separavam todos os documentos, tudo bonitinho. E em cima da hora eles falavam, Henrique, corre lá que tem que dar entrada, a junta federal fecha 1 hora. Não sei se mudou, mas na época o escritório era Itaquera, a junta era na Barra Funda. É quase 1 hora, então eu tinha que sair correndo. Chegava na hora, eu não sabia nem o que falar pra moça. Moça, eu só colocava o documento e ficava quietinho assim. Aí ela mexia, ela fazia umas perguntas, eu não sabia o que responder. E aí, na hora, eu tinha que me virar pra tentar entender o que ela tava falando. Aí eu mandava mensagem pra Kátia. Kátia, ela pediu isso. Aí a Kátia explicava, isso tá aí, dá uma olhadinha na página tal. Aí eu comecei a desenvolver uma capacidade de ter que ficar ligeiro em algumas circunstâncias e ter que me virar sozinho. Então, o que mais tinha lá era problema pra resolver. Por exemplo, homologação. Chegou uma hora, eu passei por todas as principais... Mas isso por vontade sua. Por vontade minha. Iniciativa sua. Iniciativa minha. Tá. Por exemplo, eu passei por todas as áreas. Área de RH, comecei registro, carteira, folha de pagamento. Fazia folha também? Fazia folha também. Imposto. Tudo isso. Chegou uma época que eu comecei a fazer as homologação. Na época era obrigatório. Todo funcionário que foi desligado precisa passar no sindicato. O que acontecia? Tinha empresas boas e também tinha algumas empresas mais enroladas. E aí, na rescisão, tudo certinho, todos os comprovantes de pagamento, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu sentava com o funcionário da empresa, tá tudo certinho? Tem alguma dúvida? Não, tudo certinho. Explicava tudo que tava ali, tudo ok, tudo ok. Chegava na frente do fiscal, aí ele falava que não tinha recebido aquilo, não tinha recebido aquilo outro. Não recebi isso não. Só que ele tinha recebido. Só que às vezes a gente tinha, mas por exemplo, algum jargão mais técnico que o fiscal perguntava, tinha ele funcionário que era leigo, então ele não sabia. Você cumpriu 1/3 de não sei o que, algo mais técnico. Ele falava, ele pensava, não sei se eu recebi. Então você passava por umas circunstâncias ali que você tinha que improvisar na hora para resolver. E aí? E aí tinha a hora que você tinha que inventar alguma coisa. Não, ele recebeu sim, tá tudo certinho.
Ou então você tinha que tentar contornar a situação. Não, ele não recebeu, mas não tem problema. Eu ligo agora para a empresa, eles já acertam, já paga. Pode deixar uma ressalva aí, que caso ele não pague, ele volta aqui. Sim. Aí, só que fiscal se não pagou, volta Você tem aqui que que apresentar. a gente entra com uma ação. Aham. Então você passava por algumas situações ali, você se vira para resolver. Isso me ajudou a amadurecer muito, porque é muito problema que tem escritório de E aí contabilidade. já aconteceu, por exemplo, de você chegar lá, faltar um documento, pode comer aí, faltar um documento, alguma coisa, e aí você ter que voltar, ou você começou a desenvolver um modo de não passar mais constrangimento? Cara, não é legal fazer, mas alguns casos a gente fazia com consentimento. Uhum. Eu me orgulho? Não me orgulho, mas fazia. Abertura de empresa mesmo. Lá era muita coisa assim. O Wagner às vezes fazia reunião para pegar um cliente, ele prometia umas coisas absurdas para cumprir. Por exemplo, quanto tempo abre a abertura de empresa? Hoje é rápido. Na época você tinha que mandar pra junta, eram uns 15 dias. 20 dias. De 15 a 30, se não desse problema, ou você tinha que pagar uma taxa mais alta, que era até em 48 horas, mas era caro. Que era a taxa de urgência. Taxa de urgência. E aí pegava um cliente novo, Wagner, quanto tempo? Não, isso aí é rapidinho. Dá pra abrir? Não, abre a empresa rapidinho. 2 dias a gente abre. Beleza, tinha taxa de urgência, a gente pagava tudo. Aí pegava os documentos tudo. E às vezes o cliente não assinava errado, ou assinava, a gente levava para reconhecer a firma no cartório, não batia, ou dependendo da atividade da empresa, tem o contrato social, tem que conciliar com os documentos lá. Sim. Ou às vezes você tem que ter, se for coisa que relacionada a alguma atividade de saúde, você tem que ter as licenças. As licenças, né? Então, por exemplo, Vigilância. vamos pegar do ramo de saúde, vou abrir um hospital. Então a atividade tá lá, exame, vai no cartão, lá nas atividades da empresa, no KNAI, você escolhe as atividades. Só que eles conferem o que está escrito no contrato com o KNAI que você escolheu. Se às vezes não bate, devolve, tem que refazer. Então, às vezes acontecia, a gente pegava uma empresa, levava o documento, aí chegava na hora o fiscal na junta comercial e falou, ó, esse KNAI aqui não está adequado porque a empresa vai fazer, vocês precisam alterar. E aí, nessa questão de urgência, pegava o cliente de fora até a gente mandar pro cliente, o cliente assinar tudo de novo, mandar. Não ia sair nos 2 dias, ia demorar mais tempo. O que a gente fazia? Não era o correto. A gente mandava pro escritório, imprimia tudo e assinava pela empresa. Mandava, reconhecia a firma e entregava. Não é o correto, né? Conseguia? Passava. É mesmo? Passava, a gente conseguia reconhecer a firma e assinar. Caramba. É o correto? Não era. Mas a gente não se utilizava para usar de má fé. Mas cumpriu o prazo. Cumpriu o prazo. A nossa parte Cliente entregava. satisfeito. Cliente não liga. Tinha cliente que não ligava, ele via. Ou, dependendo do cliente, a gente avisava. A gente pedia autorização, ó. A gente deu entrada por conta disso, devolveu. Só que vai demorar mais tempo. A gente pode, se você quiser, a gente assina por aqui, faz uma assinatura e dá entrada. A maioria dos casos a gente perguntava. Geralmente, quando a gente fazia por conta, é quando a gente comia a bola. Sim. Então, a gente tinha essas coisas. Então, eu pegava amizade com o fiscal pra passar mais rápido. Então, quando você é office... Você sempre foi desenrolado, né, cara? Quando você faz serviço de office boy, você tem lugares que você vai frequentemente. Então, junta comercial, eu tava na Barra Funda, eu tava na Sé toda semana ali, que você não era todo dia. Você pega amizade com um, pega amizade com o outro. Então, às vezes, você toma um café. Então, algumas coisas simples, você consegue passar batido. Legal. O sistema é falho para algumas coisas. Então, às vezes, eu chegava lá, tipo, fila enorme, tinha que pegar a senha, e sempre que eu saía, era junta comercial, Receita Federal, e tipo, 5, 6 clientes no mesmo dia. Tinha que ser muito rápido. Não podia enrolar ou demorar, porque... E o escritório te ligando, né? E o escritório me ligando, Henrique, já tá pronto? O cliente tá esperando. E, por exemplo, tem um lugar que tem horário. Receita Federal tem horário agendado. Você chegou a perder o horário, chegou atrasado, minuto, esquece. E às vezes a senha no painel chama até antes. Junta comercial tem horário pra fechar. Deu acho que 4 ou 5 horas, você não entra mais. E aí você perdeu o prazo, tipo, é um ciclo que se atrasa. Então você vai pegando algumas malícias na rua ligeira. Então, às vezes, você ou dava errado, em vez de você ter que dar entrada tudo de novo, você chegava no fiscal que você conhecia, mano, consegue agilizar? Ele só jogava lá no meio, empurrava pra dentro e vai. Então, você ia pegando algumas malícias da rua. Isso me ajudou muito. Conversar. Eu sempre fui introvertido. A rua me ajudou muito a conversar,
a ser mais sociável, a chegar nos lugares e ter facilidade de comunicação, de me apresentar, de fazer amizade. Sim, você é um cara que se comunica bem. Resolver problemas, por exemplo, essa questão de conseguir pensar em alternativas muito rápido. Deu um problema aqui, o que eu faço? Eu fiquei 4 anos no escritório de contabilidade. E lá era assim, o Wagner, ele tinha um gênero muito forte. Ele era advogado, aqueles advogados serião. E quando fazia alguma coisa errada, ele pegava no pé pesado. Tipo, eu tomava umas encarcadas boas também quando errava. Então, você tinha que ser muito rápido por conta que a gente tinha uma demanda muito grande e uma empresa pequena. E não podia errar, por conta da encarcada que eu tomava, que era feia. Sim. Ele era gente boa pra caramba, aprendi muito com ele. Mas não tenho o que reclamar. Mano, como pessoa, ele é fenomenal. Aprendi muito. Foi um grande professor pra mim também. Só que, como profissionalmente falando, ele pegava no pé e com toda razão. Tinha que pra aprender. Lógico, ninguém faz isso por acaso. Muita coisa. Então, foi um período de 4 anos que eu aprendi a ser o mais rápido no que eu faço. Porque eu precisava ser rápido e tinha com excelência, não podia errar. Porque errar uma folha de pagamento de um funcionário, pô, é feio. Tira dinheiro do seu bolso, da empresa. Da empresa, né? Pensou, manda uma folha de pagamento errada pra empresa. E algumas empresas conferiam. Ou vou dar entrada num documento da empresa, dou errado, perco o prazo. Então tinha. Só que aqui, não é uma empresa que você vai pagar, né? Você vai fazer o pagamento de 30 empresas no mesmo dia, no mesmo dia. Tinha empresa. Tinha a FIB, que era uma federação beneficente. Eram 3. Era a escola de. Como se fosse uma federação de curso técnico. De curso profissionalizante. De engenharia, essas partes mais técnicas. Cada uma era quase 30 funcionários. Eram 3. E como era federação beneficente, para pagar os funcionários, primeiro você precisa mandar a folha de pagamento para o governo, para a prefeitura. A prefeitura aprova, eles conferem toda a folha. Aí você tem que transmitir os documentos para a Receita Federal, enviar os arquivos. Então tem que estar tudo certinho. Sim, tem um passo a passo. E uma coisinha errada, eles não aprovam o pagamento. Se eles não aprovam, atrasa. Se eles atrasam, a empresa não recebe. Se a empresa não recebe, eles não têm dinheiro para pagar o funcionário. Se você não paga o funcionário, a galera desmotiva, a galera reclama. Dependendo, pode receber processo trabalhista. Então, é um ciclo que você não pode errar. Tem multa, tem atraso. Então, é um ciclo que uma coisa que você erra, você ferra toda a engrenagem. Então, você não podia errar, e se errar, você tinha que corrigir muito rápido. E parte fiscal, por exemplo, e pessoal, você tem que entrega de declarações. Erro, retificação, tudo isso tinha multa. Então, tem um custo. Você tem as certidões, você tem que tirar, tem que estar tudo certinho. Tem tudo certinho. Então, muita coisa. E tudo é prazo e multa por atraso. Então, às vezes, dependendo do problema, nem errar, que algumas coisas você consegue consertar. Mas e o custo da multa? Multa pra você pagar Receita Federal e Prefeitura é cara. Alto. Não é multa barata. É alto. Então, nesses 4 anos, eu aprendi ter que ser muito rápido para cumprir os prazos. E eu não podia errar. Por esses 2 motivos. Então, eu aprendi a ser o melhor executador de fazer. Só que tem os prós e os contras. O prós, eu fazia muito rápido e bem feito, com o tempo, 4 anos fazendo a mesma coisa. Qual que era o ponto negativo? Eu não pensava pra fazer. Era uma máquina, só executava. Sim, Charlie Chaplin. Eu fazia o mais rápido e melhor. Pode me pôr pra fazer qualquer coisa. Eu faço mais rápido e melhor. Só que eu não pensava. Linha de montagem. Eu não sabia por que eu tava fazendo. Por que você tá indo na Receita Federal? Eu não sabia. Algumas coisas. Sabe que tem que ir, tem que trazer o protocolo. Por muito tempo eu fiquei assim. Depois, o que aconteceu lá? Mais ou menos, eu entrei e não sabia nada, literalmente. Fiquei acho que uns 3 meses como office, depois uns 3, 4 meses como DP. O menino que cuidava do fiscal saiu, aí eu fui pro fiscal, aí depois a outra menina que cuidava da outra área saiu. Então, era empresa familiar, então tinha as brigas, então brigava com o genro ficava um tempo sem ir. Sim. Aí botava o Henrique pra fazer. A pessoa que cuidava de outra área era a filha. Aí eles brigavam em casa, a filha ficava um tempo sem ir, botava o Henrique pra fazer. Todo mundo impacta na empresa. Todo mundo impacta. E a empresa familiar, lá era assim, tinha bastante conflito de família. Tá. Então, era normal. Não devia ser normal, mas era normal, periodicamente, alguma área ficar sem ninguém por conta de alguma briga, alguma coisa assim. E aí eu ia lá e pegava pra fazer. E aí eu acho que é legal, e eu falo pra todo mundo, pra quem tá começando, eu vejo muita galera, não vou fazer isso porque não é minha função. Cara, isso que eu ia falar. Você tá trabalhando em empresa de pequeno porte, hoje tem muita startup,
É mais o aprendizado, né, cara? Você não tem cargo, você é tudo. Se você quer crescer e quer se destacar, você vai fazer tudo. Você vai ser RH, você vai ser fiscal, você vai ser financeiro, você vai fazer trabalho de office boy. E não reclama, cara. É um aprendizado. Eu aprendi muito fazendo tudo. E que legal. Então eu passei. Só que o que acontece? Eu executava, fazia tudo certinho. E o Wagner, que era o dono do escritório, ele tinha diabetes, então ele tinha problema de saúde. Ele se estressava muito. E é uma atividade estressante. Ele também era advogado. Então era bem estressante pra ele. E chegou uma época que ele mudou pra praia. Ele alugou uma casa na praia pra diminuir. Estressava menos, relaxava, dar uma aliviada. E durante um tempo ele começou a ir pra praia aos finais de semana, sábado e domingo. Passar do tempo, o sábado e domingo aumentou pra sexta, sábado e domingo. Com o passar do tempo foi quinta, sexta, sábado e domingo. Começou a descer. Chegou uma hora que ele mais vivia lá do que cá. Só que nesse momento, eu já conhecia tudo do escritório. Então, eu praticamente tocava todo o escritório sozinho, toda a rotina, enquanto eles ficavam lá. Então, isso me ajudou a começar a desenvolver alguns sensos críticos que eu fui entender depois. E nessa época você entrou na faculdade? Entrei Isso, quando eu entrei no escritório foi com 17 para 18. Eu entrei na faculdade, acho que com 19 para 20. E o que a faculdade te ajudou nisso daí? Ou cara, não ajudou? Ajudou, não. Teve... Assim, acho que como toda faculdade, como toda área, vai ter coisas que você vai ver e você não vai utilizar na prática. E vai ter coisas muito boas que você vai utilizar no dia a dia. Eu acho que faculdade, ou qualquer curso, vai muito mais do interesse do aluno do que da instituição. Eu acho que o papel da instituição, independente se for faculdade ou curso, é entregar um conteúdo de uma forma didática e as ferramentas necessárias para o aprendizado do aluno. A outra parte, acho que é o aluno que tem que puxar a responsabilidade e assumir o compromisso de estudar, assistir o conteúdo, assistir a aula e tirar dúvida. Ter disciplina e conseguir ver o que tá lá que ele pode aplicar no dia a dia. E aí, chegando nesse ponto, eu tive bastante... Pô, você não tem nem que me falar. Aula de PJ e gestão de empresa. Muita coisa que você passava, eu aplicava no meu dia a dia. Então, como que eu organizo as tarefas lá? Eu era multitarefa. Eu fazia 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Ferramentas de gestão, Canvas, análise SWOT. Primeira vez que eu vi análise SWOT foi com você. Então, isso eu trazia para eu poder me organizar e poder melhorar os meus processos dentro da empresa. Porque como eu tinha que fazer muita coisa... Acabava fazendo muita coisa de tudo, né? De tudo. E meu pensamento sempre... Eu comecei a criar uma mentalidade de como que eu faço isso mais rápido, fazendo menos esforço. Sim. Então, isso é fundamental. E aí, antes de começar qualquer coisa, eu sempre parava e olhava, eu olhava aqui em volta, tem que fazer isso. Como que eu faço mais rápido e certo, queimando menos tempo. E foi tudo isso, ajuda da faculdade. O que você hoje, olhando para o teu tempo de empresa, olhando para o teu tempo de faculdade, que você faria assim, você pensaria e aí assim, isso eu não faria de novo. Que eu não faria de novo? Uma coisa que você fez, que você diga assim, isso poderia ter, esse caminho não foi um caminho legal, eu perdi tempo aqui, eu poderia ter feito de outra forma. Por que eu estou perguntando isso? Você está dando pra gente aqui um panorama. Para quem é adolescente, tá ensinando um caminho virtuoso, né? Pautado numa questão de vontade, né? Honesta, de trabalho. E aí, assim, hoje é bem difícil você ter pessoas que sigam essa linha. Você sabe disso, né? Você lida com o público também, você sabe como é. A outra questão é você se converter para um modelo de aprendizado, que a faculdade é a conversão para um modelo de aprendizado, né? Ou você topa fazer a faculdade como ela é, ou você vai ter um choque com a faculdade durante 4 anos, né? Nesse período, e eu sei que você foi adiante, porque você fez pós e tudo, mas o que você poderia ter feito diferente? Assim, teve alguma coisa que poderia ter sido melhor? Eu acredito que, por experiência, eu considero que eu demorei bastante para amadurecer questão profissionalmente. Mas por quê? Eu
De tanto tentar algumas coisas ou de não Não, saber o que fazer? Eu acho que de perfil mesmo. De moleque, farra, bagunça. Transição de idade, acho que de muita gente de 17 para 18 anos, acho que é um momento de vida. Então eu acredito que eu tomei juízo assim mesmo, de consciência, um pouco tarde, tipo com uns 23 para 24 mais ou menos, que foi na faculdade também. E o que eu não faria, ou o que eu faria diferente, e aí eu acho que é uma questão de teorias que falam que se a média das 5 pessoas que tem mais anos. Tem gente que acredita, gente que não acredita. Eu mudei meu comportamento quando na faculdade eu comecei a andar com pessoas que tinham uma cabeça mais madura. Não me arrependo dos primeiros anos, pra mim foi bom pra caramba, só que eu acredito que eu andava com algumas pessoas que tinham uma mentalidade... Não tinha uma mentalidade de crescimento e de buscar... Eles estavam na faculdade, eram da mesma turma, mas não tinham uma cabeça mais madura, não tinham um propósito profissional. E eu acho que eu mudei isso no final da faculdade, quando eu comecei a andar com pessoas que tinham uma outra mentalidade. Então, se eu começasse uma faculdade do zero, eu ia querer andar com as pessoas cabeça da turma. Eu sei que a galera tá euforia, entrar na faculdade, tem a galera que vai querer ir pro bar, vai querer ir. Pô, legal, eu também frequentei bastante bar na faculdade. E é bom, né, cara? E é bom. Tudo é legal. Você precisa quebrar, às vezes você tá estressado, tá cansado. Mas você conviver o tempo todo com essas pessoas... Mas não é só isso, né? Não é só isso. Você tá ali conversando com essas pessoas que acham que o estudo é só ali durante as 4 horas da faculdade. É diferente a mentalidade quando você senta com alguém para conversar, que essa pessoa, ela procura fora dos meios tradicionais. Então ela não tá estudando só na faculdade. Saiu da faculdade, ela tá em casa, ela tá estudando. Ela tá no trabalho, ela não tem a mentalidade de só vou trabalhar as 8 horas do meu dia, acabou, não. Ela, fora do trabalho, ela tá pensando, como que eu posso melhorar o que eu vou fazer amanhã? Entendi. Então... Nisso, o networking dentro da faculdade ajuda? Ajuda. Por exemplo, minha transição de carreira. Na terceiro ano da faculdade, eu tive uma das matérias que falava sobre investimento, sobre renda fixa. E aí, nessa época, eu já estava trabalhando na área financeira, numa agência de turismo, já tinha saído da contabilidade. E eu gostava do que eu fazia, gostava de trabalhar na financeira e descobri a parte de investimento. E nessa época você não conhecia nada? Não conhecia nada. Leigo, não sabia nada de investimentos. Pagadoria. Contas a pagar, contas a saber, receber. Balanço, DREs, documento. E aí eu tive a curiosidade, aí eu tive essa aula, gostei, porque na minha cabeça, quando eu vi ali, eu achei que ia ganhar dinheiro sem fazer nada, parado, investir, eu achava que era fácil, não Renda passiva? Eu achei que era renda passiva. Depois você vai explicar o que é renda passiva. Eu achei que era fácil, só em você investir ali e o mês que vem ia estar rico ali, recebendo dinheiro sem precisar trabalhar. E aí eu comecei a procurar mais sobre esse assunto. Coincidiu isso foi acho que do 3º pro 4º ano da faculdade, já acabando. E quando eu ingressei na pós, eu peguei amizade com o Agenor. O Agenor tá no Bradesco ainda? Tá no Bradesco. Ele tá bem lá também, tá voando. E, mano, a gente criou uma amizade muito forte. Ele trabalhava no banco. Eu escrevi pra ele. Foi? Ô, Agenor. Ô, Agenor, pô. Eu escrevi pra você lembra e não me respondeu. Eu tô te esperando aqui, meu. Tá lá no Bradesco. Manda um recado pra ele. Pô, Agenor, vem aqui participar com a gente, pô. Dá essa moral aí pra nós. E aí, a gente criou uma conexão muito grande, a gente sempre andava junto, conversava. Não, ele tinha uma postura, né, meu? Cara, ele já tava adiante, ele pra né? mim, eu não sei, eu acho que eu já falei isso pra ele, mas se eu não falei, tô falando agora, hein? Ele era uma das referências que eu tinha de pessoa profissional. Porque eu via nele algo que eu não via nos meus outros companheiros de faculdade, que entra essa questão da cabeça. Ele tinha postura, ele tinha comportamento, ele era uma pessoa que ele se doava 200, 300% no trabalho dele. Então, conversando com ele, eu vi que ele tinha uma mentalidade diferente dos outros. Eu falei, eu quero ser igual esse cara, mano. E aí, a gente conversava muito, ele contava de como era o trabalho dele no banco, atividade, rotina. E ele também começou... Ele começou do zero também. Do zero. É um moleque que tem... Ele tem uma história bacana também, é esforçado. E a gente ia conversando, ele ia trazendo a experiência do banco dele. Eu falei, caramba, legal, mano. Um dia eu quero ser igual o Agenor. E aí eu comecei a ter essa vontade de trabalhar na instituição financeira. Foi quando eu fiz essa transição, essa migração. Legal. Então, entra muito nessa linha. E quando que surgiu... Bom, aí assim, você já tá com um caminho trilhado, né?
experimentou o negócio, viu que o financeiro era a sua, né, era a sua base. E aí você tem um conteúdo de faculdade, tem a prática, tem a questão já da experiência de troca de ideia, de networking. E como que surgiu, cara, o Eu Me Banco? Primeiro, o que é o Eu Me Banco? Tá. A Eu Me Banco ela é uma escola de formação de especialistas em investimento. Então, dentro do banco você tem diversas áreas e uma delas é a área de investimento, que cuida dependendo da área, vai cuidar do patrimônio ou vai fazer as recomendações ou assessorar o cliente final para investir. Tá. Então, hoje... É uma assessoria aberta. É uma assessoria aberta, tá. Aí depende muito de instituição para instituição. Algumas, qualquer cliente consegue ter acesso, algumas aí depende de renda. Aí tem os nichos também, tem o público de alta renda, mas aí é muito, depende de, não tem uma regra universal que serve para todas, tá. Cada instituição tem a sua própria estrutura. Então, a Eu Me Banco começou com o Fábio Lousada, ele é ex-bancário, ele começou a trabalhar no Bradesco, passou pelo Citibank, passou pelo Itaú, e na área de investimento ele identificou uma dor que era a formação de profissionais. Então, para você atuar na área de investimento, tem alguns requisitos que você precisa ter. Quando vocês pensaram em profissional de investimento, vocês pensaram em mercado aberto, tipo B3, tal? Ou vocês pensaram em profissional para trabalhar dedicado a banco, corporate, como que era? Profissional dentro do banco. Porque o que acontece? Tá. Ele criou um projeto interno, ele também é fora da curva, que chamava Acorda Mercado, que era o quê? Quem trabalhar na área de investimento, você precisa consumir informação de mercado todo o tempo. Você precisa respirar isso. E o que ele fazia? Ele acompanhava as notícias de mercado, montava um resumo e mandava para a equipe dele. Por iniciativa. Ele achou que seria legal, ele tomou essa iniciativa. Então ele acordava de manhã, 5 horas da manhã. Ele produzia? Ele produzia, dentro do banco já por conta. Ah, dentro do banco? Dentro do banco. E a equipe do banco? Para a equipe do banco. Tá. Então ele era funcionário do banco. Tá. E aí ele começou a fazer isso. Ele fazia um morning call na época. Na época não tinha igual tem hoje, que você tem vários morning call. Era praticamente quase nenhuma instituição fazia isso. Tá. Então ele teve essa iniciativa, ele começou a fazer para um pequeno grupo de pessoas, esse grupo aumentou, chegou uma hora que ele era referência e todo mundo passou a conhecer o Acorda Mercado. E ele queria, a ideia dele, na época que ele estava no Itaú, era colocar isso para o Itaú como um projeto do Itaú, e não dele. Ele queria vender isso para o Itaú e incorporar dentro da instituição. Tá. Por alguns motivos acabou não dando certo. Ele dava aula de certificação financeira numa outra escola, e ele viu um gap que, aqui na escola que eu tô fazendo, eu posso ter minha própria escola. Ele dava aula de certificação financeira numa autoescola? Não, numa escola de certificação, financeira. Não confundir a galera. Tá tinha uma escola de certificação que dava os cursos para CPA 10, CPA 20. Ele era professor. Mas ele era professor desse curso. Isso, ele atuava na área de investimento do Itaú e conciliava dando aula nessa escola. E ele viu, o que eu tô fazendo aqui, eu posso fazer sozinho. E aí ele começou a dar aula por conta no YouTube. Então ele criou um canal no YouTube e começou a dar aula dessas certificações. Legal. Começou a ter um volume bacana. E aí ele resolveu montar a escola, que foi a Eu Me Banco. De início começou em 2019 com ele, o pai dele, que também é ex-bancário, trabalhou no Bradesco, e 3 sócios. Aí, projeto pequeno ainda, era só os 5 ali. Os outros sócios, chegou um momento que, por alguns motivos pessoais, eles acabaram seguindo outro caminho. Aí juntou ele, o Fábio, a esposa dele, que é a Fran, e o Paulo, juntou os 3, e aí falaram, vamos seguir a gente sozinho. E aí eles começaram a escola de certificação. Tá. De início, eles vendiam curso preparatório para CPA 10 e CPA 20. Era online? Tudo online. Tá. CPA 10 e CPA 20. E aí, por essa dor que ele vivenciava no banco, que era a dificuldade de encontrar profissionais da área de investimento que dominavam, sabiam falar de mercado, tinha certificação, ele falou, eu vou formar esses profissionais. E aí ele montou um programa de mentoria, que foi quando eu conheci a escola. Tá. Só para chegar no contexto de como eu entrei. Sim. E aí concilia com a história do network, de como a faculdade, porque eu conheci o Agenor. E aí eu falei, eu quero trabalhar no banco. Aí eu fui procurar certificações. Na época eu tirei a CPA 20. Qual que é a diferença da 10 para 20? A CPA 10, a gente fala que ela é a porta de entrada para quem quer trabalhar no mercado financeiro, porque ela é a certificação inicial. Ela habilita você a distribuir os produtos do banco.
Então, você não pode atender um cliente e ofertar qualquer produto do banco se você não tiver essa certificação que é a CPA 10. Tá. Então é um acesso para carteira, né? Isso, Tá. ela é a porta de entrada. Tá. Acima dela tem a CPA 20, CPA 10 é a certificação profissional da Anbima, a Anbima é o órgão que regula. Sim, sim. A CPA 20 você pode exercer as mesmas funções do profissional CPA 10, só que a CPA 20 te habilita a atuar com o público de alta renda. Tá. Você só consegue atender público alta renda se você tiver a 20. Que é um outro segmento, que né? é um outro segmento. Tá. E aí também depende muito de instituição. Cada instituição vai definir quem é o público alta renda dela. Tá. Então Aí você não existe defende um padrão. qual que é o target, né? Qual que é o... Isso, aí Aham, depende tá. de patrimônio investido. Tá, tá. E acima dela tem o CEA, que é a certificação de especialista de investimentos Anbima. O CEA, você pode exercer tanto a função da CPA 10 e CPA 20, uma sobrepõe a outra, Tá. só que você pode gerenciar os gerentes. Então você para de atender, você pode chegar a um ponto que você não atende mais o cliente, mas você faz a assessoria de produtos de investimento para o gerente atender o cliente. Gestão da carteira. Essa é a principal certificação para quem quer ser especialista de investimento. Legal. Então, foi aí que eu comecei a buscar a certificação. Na época, eu tirei a CPA 20. Participei de alguns processos seletivos. E aí, não entrei. Aí eu, tirei a CPA 20. Na época, eu tinha participado de acho que no Bradesco, não participei. E Quem quer trabalhar em banco tem que ter, né? tem que ter. É um dos requisitos. Tá. Muito dificilmente você vai conseguir entrar sem essas certificações. Talvez para uma área não comercial. Por exemplo, alguma área tipo um RH ou um marketing, talvez. Mas se você tiver um diferencial. Mas é muito raro. Só se for alguma vaga bem específica. Muito específico, tá. Muito específico. Mas é difícil. Tá. E hoje em dia, se alguém estiver ouvindo, eu já aconselho direto para 20. Porque... Pode? Pode. Não precisa fazer 10 primeiro? Não precisa, não, você pode pular. Tá. Porque hoje a gente já tem um volume muito grande de profissionais com CPA 10, então virou commodity. Tipo, muita gente tem. E a diferença da CPA 10 para 20, a prova é praticamente a mesma. Muda um módulo a mais que você vai ter que estudar, que não tem na CPA 10, tem na 20. A CPA 10 são 60 questões, a 20 é 70. Mas é praticamente a mesma prova, as questões são bem parecidas, não muda muita coisa. E a dificuldade disso, como que é? Assim, é uma prova... Estudando dá ou é impossível? Não, estudando dá. Se o aluno... É uma prova, a gente dá um tempo médio, se o aluno tiver 2 horas por dia para estudar e os finais de semana aumenta um pouquinho a carga horária, de 2 a 3 semanas você consegue passar, estudando o curso, praticando simulados. A CPA 10 e a CPA 20, ambas ao mesmo tempo de estudo. O CEA já é um nível mais intermediário porque exige cálculo. CPA 10 e CPA 20 são tudo questões teóricas, questões de múltipla escolha. Você tem que acertar 70% para ser aprovado. A prova do CEA, por que ela é mais difícil? Ela é o mesmo conteúdo da CPA 10 e CPA 20, só que tem cases. Então você vai ter que calcular. Praticamente CPA 10 e 20 você está estudando a teoria, no CEA você está pondo em prática o que você viu na CPA 10 e CPA 20. Então são questões que vão te trazer cases, você vai ter que... Precisa saber usar HT para fazer o CEA. Então ela tem um nível intermediário, é um pouco mais difícil. Ela sobe a régua. A régua é maior. Então você vai precisar de um tempo de estudo maior. E aí a gente recomenda ali de 30 a 45 dias, dependendo da disponibilidade de tempo do aluno para estudar. Então foi nesse tempo. Mas isso o cara pegando material, fazendo exercício. Material, fazendo exercício, assistindo vídeo aula, tudo certinho. Legal. Aí é um tempo que ele consegue passar. Então foi quando eu fui procurar a certificação. Tirei a CPA 10. Eu achei que com a CPA 20. Tirei a CPA 20, na verdade, eu pulei a 10. E eu achei que com isso eu consegui entrar no banco. E aí que eu vi que não, só ter a certificação não é suficiente para você trabalhar no banco. Tem outros requisitos. A certificação, ela te abre a porta, mas ela não é garantia. E foi o que eu passei. Eu consegui o processo seletivo, mas eu não passei por outros requisitos. E aí eu falei, vou tirar o CEA, porque na época o Agenor, ele tinha estudado pro CEA, ele tinha o CEA, na verdade, e ele sempre comentou de certificação comigo, ele tinha falado do CEA e tal. Eu falei, o Agenor falou de ter esse tal de CEA, eu vou pesquisar. E aí quando só que pra eu estudar, eu falei, como é a CPA 20 eu tirei por conta, estudei por conta e passei. O CEA, como era mais difícil, e eu não manjava de HP naquela época, não sabia usar, nunca tinha tocado eu falei, vou fazer o curso. E aí foi quando eu já segui o Fábio por conta do Acorda Mercado. Tanto foi o Agenor que me indicou o Acorda Mercado, que ele era do Bradesco, na época ele recebia. Então, eu acompanhava o Acorda Mercado para receber ali todos os dias as notícias. Então, eu já acompanhava o Fábio no Instagram por conta disso.
E aí eu vi uma postagem dele falando que ele ia abrir vaga pro curso CEA e para um programa de mentoria formação de especialista em investimento. Eu falei, eu vou fazer então. Era o que eu queria, já estava em mente. Tá. E aí que eu conheci eu conheci o Fábio como pessoa física, e aí que eu passei a conhecer ele como pessoa jurídica, que era o Mi Banco. Então, eu me matriculei nesse programa, era um programa para formação de especialista em investimento. Eles te davam o treinamento para esse curso CEA e vocês tinham as aulas práticas para formação. Então, eu conheci a escola como aluno, fiz o curso de especialização e coincidiu de vir a pandemia. Na época da pandemia, eu trabalhava numa agência de turismo. Por ser agência, a gente tinha contato lá fora. Sim. Aqui no Brasil, ninguém falava nada de pandemia, nem sabia nada. Mas lá fora, a gente já sabia que estava rolando alguma coisa. Não sabia muito bem o que era, mas sabia que ia chegar. Uhum. Porque a gente era agência de intercâmbio. Então, muita gente viajava, estava lá fora, não estava conseguindo remarcar voo pro Brasil. Ah, intercâmbio de estudante? Intercâmbio de estudante. Ah, legal. Então, a gente sabia que, tá acontecendo alguma coisa lá por conta dessa tal pandemia. Então, aluno que ia voltar já não estava conseguindo voltar. A gente não estava conseguindo fazer remarcação. Uhum. Então, já estava dando alguns problemas antes de estourar. Isso já começo de 2020? Começo de 2020, ali para janeiro e fevereiro, mais ou menos. Então, estourou a pandemia no Brasil, a agência fechou. A gente vivia de turismo, venda de curso. Não dá para ir para lugar nenhum. Não dá para lugar nenhum, tudo fechado. E aí fez o desligamento de todo mundo, mas como era do financeiro, algumas operações ainda rodavam. Então eu fui desligado como CLT, mas continuei como prestador de serviço, por conta, tipo, a empresa não estava funcionando, mas ainda tinha algumas operações que tinha que rodar. Tinha as obrigações. Uhum. Tipo, o aluno não tem... O aluno não... Como eu posso dizer assim? Não é culpa do aluno que ele fechou o mundo. A gente tinha que mesmo dar o suporte, prestar atendimento, explicar, esclarecimento. Então a gente continuou, mesmo com a empresa fechada, prestando algumas atividades. E aí como que você virou a chave? Aí que tá. Como eu já estava desligado, e eu sempre tive... Leitura não é muito meu forte. Eu sou bem disperso. Então, como eu concilio o estudo? Eu procuro outras fontes que não necessariamente demandam eu estar ali todo o tempo. Sim. Então, eu vejo curso. Vídeo, áudio. Eu compro muito curso online, podcast, audiobook, mentoria. Então, sempre procurei outros meios que complementassem minha dificuldade na leitura. Tá. E eu vi algum podcast, alguma coisa assim, que a pessoa falava sobre experiência. Ele citava, não lembro exatamente o que era, mas era você trabalhar em troca de experiência. E aí veio esse gatilho na minha cabeça, porque nesse grupo da Eu Me Banco de formação de especialista, tinha um grupo de network, que praticamente 90% do grupo é bancário. Eu falei, mano, bancário é todo lotado de tarefa. Alguém precisa de alguma ajuda pra fazer alguma coisa. E aí eu mandei uma mensagem lá no grupo, expliquei a situação, falei, pessoal, tô saindo da empresa que eu tô por conta disso, e eu me coloco à disposição de trabalhar de graça em troca de experiência. Eu só quero pegar a experiência. Porque na minha cabeça era o que eu faltava pra entrar no banco. Eu falei, eu sei que eu sou bom no que eu faço. Até então o pipeline era o banco. Era o banco, eu queria entrar no banco. Tá. E eu falei, eu sei que eu sou muito bom no que eu faço. Se eu conseguir a experiência com a certificação, eu entro. Tá. E como eu já tinha uma condição financeira legalzinha guardada, eu falei, eu consigo segurar um tempo trabalhando de graça, pego a experiência que eu preciso, quando eu for conversar, participar do processo seletivo, eu falo, ó, tive experiência com isso aqui, eu acho que na minha cabeça é o que faltava pra mim. Então, eu mandei a mensagem no grupo, eu quero trabalhar de graça, não quero receber nada, mas eu quero ter a experiência da vivência do banco. Tá. A Fran, que é uma das sócias na época, ela viu minha mensagem no grupo de network, e na época a empresa era pequena também, eram a Fran, o Fábio, o Paulo, e a Fran, o Fábio e o Paulo, acho que eram uns 3, na verdade. E eles estavam começando a ter um volume bacana de atendimento em redes sociais e pelo WhatsApp. E eles precisavam de alguém para ajudar nessa parte de atendimento. Quando eu recebi a mensagem, pelo histórico do Fábio, eu já acompanhava ele, eu sabia da bagagem, que ele era um cara fora da curva. Eu também falei, se eu estar junto com ele, eu vou aprender muito. E aí eu aceitei. Eu queria ir pra trabalhar de graça. Aí eles fizeram uma proposta pra eu trabalhar remunerado. Eu falei, eu vou. Porque na minha cabeça, tá no eu aprendi lucro, muito. Com certeza. Pra quem queria trabalhar de graça. Network, o cara que é referência. Vivência no banco. Tem a vivência. Você tá buscando a troca, ainda vai ganhar, cara. Ainda vou ganhar? Eu falei, não, tô dentro. Tem gente que nem ganhando, né, cara? Você vê hoje tanta gente procurando, né? Às vezes o pessoal reclama muito. Não tem oportunidade. Às vezes a pessoa tem oportunidade e não valoriza. Né? Às vezes a pessoa também não encontra estímulo para isso, né? Mas acho que tem que ter uma motivação. E aí, o que eu vejo, abrindo uma conversa paralela, que eu vejo de bastante profissionais. Sim.
A galera é muito ansiosa pra querer já entrar em qualquer empresa ganhando um salário bem, num cargo bom, e não tem experiência, não tem os requisitos necessários. Sim. Ou a pessoa é de uma outra área, por exemplo, é da área hospitalar e quer fazer uma transição para o mercado financeiro e não tem experiência. Ela não aceita começar recebendo menos do que um cargo que ela tinha uma bagagem, ela tinha uma experiência para pegar aprendizado para depois sim ela ganhar igual ou mais do que ela ganhava antes. Então, uma dor que eu sinto, as pessoas têm as pessoas não querem dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Foi o que eu fiz. Tá. Então, é isso que eu ia falar. É preciso a pessoa entender que por mais que não seja o melhor cenário, mas é uma condição para ela ganhar impulso, por exemplo. É isso, né? Eu ando para trás para poder ter impulso para correr com uma velocidade maior. Porque, lógico, cara, isso é uma coisa muito comum. A gente conversou isso muito, diversas vezes, inclusive em sala de aula. Não existe a empresa perfeita para o momento em que você procura. Existe a sua procura para que você chegue numa condição perfeita. É essa a questão. É isso, porque eu vinha de uma área financeira, onde eu tinha um salário bom, tinha benefícios bons. Quando eu saí do escritório de contabilidade, eu fiz amizade com muitos clientes, porque eu peguei uma demanda que existia um processo que qualquer solicitação ia para gerente do escritório na época da contabilidade que tinha e depois ela fazia a distribuição. Só que isso levava um tempo. Chegou um momento que eu vi que tinha essa dor e o que eu comecei a fazer? Eu, por fora, sem autorização, eu começava a resolver os BO do cliente por fora para a contabilidade. Então, eu não esperava chegar na gerente. Eu fazia por conta e resolvia. Então, por exemplo, você tem sua empresa, você mandava sua documentação para admissão lá. Aí tinha que chegar pra gerente, ela ia colocar na lista de espera, e depois ela ia distribuir, e demorava um tempo. Eu falava, Gustavão, não, deixa comigo aqui que eu resolvo pra você. Eu chegava, não passava pra ela, registrava tudo bonitinho, e já te entregava no outro dia que eu saía pra rua. Então eu comecei a fazer isso com os clientes, e eu comecei a criar autoridade, porque eu fazia mais rápido o processo que demorava no escritório. Então essa questão da autoridade, cara, eu acho que é fundamental, porque assim, as pessoas têm que entender que o seu cliente, a pessoa que está do outro lado, ela espera de você uma atitude. Não é isso? Isso. Porque se você não tiver atitude, cara, ela faz sozinha. Ela tá te contratando para você mudar um status. Não é isso? Verdade. E eu tratava os clientes como meu cliente Henrique, não como cliente da da contabilidade. Isso, Tanto perfeito. Tinha cliente que me ligava 10 horas da noite. Legal, cara. Tinha um cliente, que ele tinha um restaurante ali em frente a Mackenzie, o Miguel, é português. E o restaurante, pizzaria, só funcionava à noite. Então, durante o dia, ele quase não falava com a gente. Sim. Todas as demandas dele eram à noite. Eu ia com o maior prazer. Eu saía do escritório e meu horário era tipo 5h30. Eu saía com o maior prazer para atender ele 7, 8 horas da noite. Às vezes eu nem ia pra faculdade porque eu tava atendendo ele. Porque era o único horário que ele tinha. Sim. Então, que legal. Então eu peguei uma autoridade e criei uma imagem muito grande. Só pra pegar esse gancho, porque quando eu saí, eu já tinha bastante contato que me chamavam para ir trabalhar. Então, se eu quisesse trabalhar em outra área, eu tava ganhando mais ou igual de quando eu saí do mercado financeiro. Então, eu tive a escolha. Eu posso ir pensando financeiramente, eu tinha contatos que me iam conseguir emprego para ganhar até mais. Ou sigo o caminho B, que é vou ganhar menos, vou abrir mão de benefícios em troca de experiência. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, ó, essa fala sua tá muito, muito legal. Tem uma questão de reciprocidade no trabalho, isso é claro. Quanto mais você se abriu, ouviu, se dedicou ao relacionamento com as pessoas, mais você recebeu em troca? Mais. Não tem nem que falar, não tem nem comparação. E isso é claro, assim, quanto... É certo. E uma coisa que eu acho legal, eu nunca fiz nada pensando em ganhar algo em troca. Eu sempre fiz pensando em dar a melhor experiência para aquela pessoa. Sempre que o caso do Miguel que eu citei, do restaurante português, o restaurante dele, o horário era das 7 da noite até 2 da manhã. Eu nunca cobrei, nunca pedi nada nem dele e nem da contabilidade, porque eu tava ficando até mais tarde. Tem dia que eu nem ia pra faculdade porque eu fazia reunião com ele, ele me chamava, a gente sentava. Chegou um momento, pra você ver a questão de autoridade.
que ele não falava mais com a Kátia e com o Wagner, que eram os donos do escritório. Resolvia com você. Eu só quero se for o Henrique que vier aqui. Legal. Porque eu resolvi. Aí tá aquela questão de você saber resolver problema. Aí tem a relação de confiança, É né, relação Henrique? de confiança. É isso. Então, isso abriu, por exemplo, então eu nunca fiz querendo algo em troca. Eu falia porque eu via que tinha uma dor dele, que era questão de horário, Tá. e que eu podia ajudar. E, cara, diversas vezes, ele sempre me dava coisas assim, almoçava, ele sempre me chamava, mandava pizza, tal, leva pizza pra sua mãe, leva pizza pra sua casa. Tipo, sempre me dava um monte de coisa, eu nunca pedi. Foi reciprocidade dele, porque ele via que eu entregava um valor muito grande, Tá. como outros clientes tinham atitudes parecidas assim, eu nunca pedi. Tá. E aí, eu voltei nessa parte pra mostrar essa questão de você dar um passo atrás. Então, eu tinha opções pra estar ganhando mais, fazendo uma coisa que eu gostava, com salário maior, outros benefícios, mas e aí entra uma coisa de você se autoconhecer, e você saber o que você precisa O pra que chegar tem de onde você quer. oportunidade, o que vai tem de acontecer. Por exemplo, quero chegar no cargo tal. Beleza, mas o que você precisa ter pra estar nesse cargo? Tá. Você já pesquisou as pessoas que estão nesse cargo, o que elas têm hoje? Qual faculdade que ela fez? Qual curso que ela fez? Ou qual caminho que ela fez? Ou Porque quais por acaso também não foi, né? ou quais as habilidades que ela tem que fez ela chegar até lá. Então, isso a faculdade me ensinou a pensar assim. Tá. Você mesmo, em aulas, já deu vários insights disso, de olhar o que cargo, o que é aquela função. Então, a faculdade me abriu muito o olho para ver onde eu quero chegar, Então, qual que é o requisito. Primeiro a confiança, depois A o dinheiro. E depois o dinheiro. Eu falo que dinheiro é consequência. Tá. Quer escolher? Faça algo que você goste. Eu vejo muita gente... Hoje você faz o que você gosta? Eu faço o que eu gosto. Hoje você tá realizado. Eu já tô realizado. Uma das Tá perguntas... realizado, mas não tá satisfeito, quer mais. Não, quero mais. Isso, daqui a pouco a gente vai falar disso. Só abrir um outro paralelo, Pode que eu acho falar. que é bem bacana. Sempre quando eu converso... Eu venho do ramo educacional, então estou sempre conversando Sim. com o aluno, então a gente acaba fazendo um papel de mentoria e Uhum. tutoria e direcionamento. E muitos têm essa dúvida de carreira, de todo lugar que eu não gosto, e eu faço uma pergunta para todo mundo que é: a mesma coisa que você faz hoje, se você não dependesse de dinheiro, você faria de graça? Se a resposta for sim, continua no É emprego. o que você faz. Uhum. Se a resposta for não, Muda. cara, troca de empresa, porque você pode ficar satisfeito por um tempo. Vai chegar uma hora que o desgaste vai te corromper. Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto é você procurar algo que realmente você gosta. Porque dá pra ganhar dinheiro em qualquer profissão, qualquer área. E dá pra entender também que assim, vai ganhar dinheiro ou vai se manter o cara que não vai focar só o que ele vai ganhar. Mas primeiro ele tem que se preocupar com o que ele vai fazer. Com o que ele vai fazer. Porque depois a gente pode até entrar um pouco nesse assunto, mas o cara que é bom, que ele é muito fora da curva naquilo que ele faz, esse cara não vai ganhar pouco. Uhum. Esse cara ele pode trabalhar no cargo que for, ele vai se destacar. Uhum. Mas tem diferença da pessoa que é bom e é fora da curva e a pessoa que se acha que é fora da curva. Por isso que entra a questão de você se autoconhecer. Tem muita gente que se acha. Tem muita gente que se acha e não é. E aí que entra o ponto Tem de mesmo. você se autoconhecer. Igual, eu me autoconhecia, Uhum. voltando, puxando o gancho, a faculdade me ajudou muito em me autoconhecer. Uhum. E eu sabia que essa era a minha dor, eu não tinha experiência. Então eu falei, vou buscar experiência. Então, aí foi quando eu conheci o Mi Banco, entrei atendimento, Tá. ganhava um salário bem abaixo do que eu ganhava. Então, aí entra essa questão de você reconhecer as suas fraquezas Sim. e recuar para crescer lá na frente. E ir buscar, né? E buscar. Tá. Então, eu entrei ajudando no atendimento, respondia mensagem de aluno no WhatsApp e no Instagram. Só que aí começa a minha trajetória de toda a experiência que eu vivi na contabilidade. Pra mim, que é questão de você... Eu aprendi a ser muito rápido e fazer com eficiência. E quando eu trabalhei na agência de estímulo financeiro, eu tive um gestor muito bom, que foi o Elias, que era meu gerente financeiro. Tá. Que lembra que eu falei, eu aprendi a executar, mas não aprendi a pensar? Sim. Ele me ensinou a pensar. Porque eu fazia e ele fazia eu refletir por que eu tô fazendo aquilo. Então... Começou a dar sentido para as coisas. Começou a dar sentido. Aí Tá. começou a encaixar o que eu fazia na contabilidade, o Isso, que eu vi na isso te faculdade, ajudou, com o que eu vi lá. isso te ajudou a entender o que é o Eu Me Banco? Me ajudou. Não, Ajudou? Me ajudou muito. Porque a Eu Me Banco era uma empresa de porte pequeno Uhum. e essas duas bagagens me ajudou a ter um papel fundamental Você no passou a ter crescimento uma deles. visão de futuro com uma questão mais ampliada, Uma de questão, ver outra visão de perspectiva. gestor, de gestão, Tá, de tá. pensar fora da caixa. Legal. E eu fiquei quase 4 anos no escritório de contabilidade, mas quase 4 anos no financeiro com a gestão do Elias. Uhum. E ele abriu minha mente para eu pensar. Então, eu passei a ser uma pessoa que executava e fazia bem rápido Uhum. e também pensava
para fazer as coisas. Então eu desenvolvi meu senso analítico que eu não tinha. Tá. E isso foi fundamental no Unibanco. Por que foi fundamental? Porque eu já entrei numa empresa pequena, eu já olhei pensando, pô, tem muito problema aqui que dá pra melhorar. Então entra a cabeça, o modo a pensar que o Elias me ensinou. Tá. Então eu já comecei a pensar em várias coisas que eu poderia melhorar lá dentro. E entra a parte da execução. E aí entra uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter, que é o proativismo. De você não esperar as pessoas pedir. Tá. E então, eu não esperava eles me pedir as coisas. Como eu já tinha essa vivência, eu não tinha expertise na área de investimento, mas de gestão, de administração eu tinha, porque eu já estava fazendo isso há 8 anos. Então, eu tinha uma expertise muito grande. O Fábio, ele é fora da curva, ele era assim, e ele é muito bom, só que ele tinha a vivência da área de investimento, ele não tinha a vivência da gestão administrativa. Lógico, aí vocês se completaram. A expertise dele é falar de investimento. Ele é muito fera da curva nisso. A Fran também, ela veio do banco. Então, a expertise deles era na parte de investimento. Eles, óbvio, estavam tocando a empresa já estava indo bem, eles estavam conseguindo. Sim. Mas eu complementei eles na parte de processos, na parte de estrutura, na parte de gestão de pessoas, montagem de equipe. Essa é a questão que a gente sempre fala de estabelecer aliança estratégica para quem está ouvindo a gente aí, assistindo essa conversa de muito valor aí com o Henrique. É a questão de você buscar uma pessoa também que complemente aquilo que você não faz, né? Porque aí você vai ter oportunidade de crescer com ela, de você se transformar, de você impulsionar a empresa. Porque se todo mundo fizer a mesma coisa também, a empresa não vai sair do lugar. Se eu tiver 10 Gustavos ou 10 Henrique, a empresa não vai andar. Sim, perfeito. Precisa ter diversidade nas operações. Ô Henrique, e aí agora vamos falar do dinheiro, né? Tá, aí você adquiriu essa expertise toda, aí o pessoal agora que falou do dinheiro, todo mundo acordou aí do outro lado, né? Vamos lá. A história dele é uma história, pessoal, que vale a pena ser revista, hein? Se você chegou agora, pegou no meio, depois você volta no início aí, dá um curtir, dá um compartilhar, avisa pra galera, chama todo mundo. Essa história aí é uma história que vale a pena ouvir, né? E trilhar os mesmos caminhos. Ô Henrique, e aí a gente tem a questão de quem está ouvindo a gente aí e quer entender um pouco melhor. Eu vou te fazer algumas perguntas para você sintetizar algumas situações. Primeiro assim, ó, todo mundo ouve falar hoje de fundo, né? Tem a questão de fixa, tem variável. O que é um fundo? Serve para quê? Tá, vamos lá. Para explicar o fundo, eu vou pegar o exemplo do mercado de ações, que acho que é o mais claro para explicar. Claro. O mercado de ações, vamos supor, qualquer pessoa consegue comprar uma única ação acessando direto o home broker da corretora, que é a plataforma que faz a intermediação de investimento. Que pode ser do próprio banco. Pode ser do próprio banco. Tá, então, beleza. Quero comprar sei lá, do Itaú, por exemplo. Quero comprar uma ação do Itaú. Eu posso simplesmente acesso minha corretora ao meu banco, vou lá na plataforma e compro, beleza. Só que para você investir em ações, não é simplesmente vou lá e compro qualquer ação. Você precisa estudar para saber por que eu vou comprar aquela ação. Porque tem risco. Tem risco. Lógico. E o mercado de ações tem um risco alto. Tá. Então, o que acontece? Tem investidores que gostam do assunto e vão estudar mais a fundo. Como tem investidores que eles não querem entender tão a fundo assim. E querem arriscar. Eles querem entender o básico, mas eles querem investir para ter o dinheiro deles rendendo mais rápido, X% no ano. No volume. No volume, então. Tá. Eles querem ter uma renda passiva, que a gente vai entrar, com investimento. Tá. E aí, qual que é a vantagem do fundo? Quando você investe em um fundo de investimento, você tem um gestor. Todo gestor de fundo ele é credenciado. Para você ser gestor, você precisa tirar uma certificação, que é a CGA, que é a certificação de gestor para gestores. Tá. Então, você tem um profissional que ele já tem uma certa bagagem de anos no mercado financeiro. E ele também estudou, não é uma prova simples, é mais difícil do que aquelas provas que a gente mencionou antes, CPA e CEA. Então, é um profissional capacitado, que ele estudou. Geralmente, a pessoa que migra para a parte de gestão de fundo, geralmente ele já teve experiência em outras instituições. Então, em vez de você comprar diretamente, você vai pagar uma taxa. Aí, tem fundos que
têm taxas mais altas, tem fundos que têm taxas mais acessíveis, tem alguns fundos que são isentos, aí depende. Então, de forma geral, você vai estar colocando o dinheiro na mão de um gestor e ele que vai comprar e vender as ações para você. Tá. E o que é legal de um fundo? Por exemplo, eu, Henrique, estou começando a investir agora, não conheço o mercado de ações, já tentei estudar, não me identifiquei, não sei qual a melhor ação comprar, qual que é o melhor momento de comprar, ou como eu faço um valuation para saber qual é a melhor ação. Eu posso simplesmente comprar um fundo de ações, onde eu aplico o meu dinheiro, e eu vou ter um gestor ali que ele é o Vai administrar a carteira. que vai administrar toda a carteira. Então Tá. você não vai se preocupar, você só vai acompanhar ali a rentabilidade do fundo. Tá, que assim, essa é uma questão, né? A gente vê muito pessoal na internet, sou trader, tô fazendo trade e tal. Cara, tem que ter tempo, tem que ter conhecimento. Ninguém consegue fazer isso de qualquer maneira. Acordei, vou fazer isso, vou colocar dinheiro, vou investir e vai ter um retorno tão rápido, não é isso? O que eu vejo muita galera que tem o primeiro contato é achando que trade vai ganhar dinheiro fácil. Que vai investir hoje vai ganhar E não dinheiro é amanhã. isso. Cara, não é isso. Tem uma pesquisa da FGV Perfeito, que cara. mostra que eu acho que são 2 ou 3% das pessoas que praticam day trade que ganham dinheiro. Se Que você dão tem- certo. Que dão certo. E dessa porcentagem, se você tirar quem ganha acima de 10 mil por mês com trade, é menor ainda. É 0,00 alguma coisa. Pô, então o que a gente assiste de vídeo no YouTube que tem todo dia, novos milionários, o cara que tá atrás do carrão, que tá com uma baita de uma menina, que tá com uma casa, que tá numa lancha, que tá no helicóptero, e aí? É maquiado pra vender curso de trade. É isso. A maioria dos caras. É isso. Tem trades bons? Tem. Eu conheço profissionais certificados. Mas são caras sérios. Mas são pessoas sérias. Éticas. Ética, tem um processo Tá. e eles não vendem a facilidade que você vai ganhar rico Porque hoje. assim, se você olhar isso, qualquer questão que você apresente ali, eu vou colocar isso numa carteira. Primeiro, você tem que ter prazo. Tem que ter Não prazo. é isso? Isso, sim. Essa é uma dinâmica do jogo, não é isso? Isso. E esses mesmos profissionais, eles não ganharam dinheiro, eles não ganham dinheiro com isso. Tá. E não foi investindo pouco, eles investem muito dinheiro. Tá. Não é vou começar a investir com R$100, não. São pessoas profissionais que eles operam com valores altos. E são exceções, tipo... Tá. Esse cara que eu conheço, tipo, ele é o único, particularmente é uma exceção, mas ele é um profissional, ele é certificado, ele é analista CNPI, ele tem uma estrutura, ele tem um método, não vende dinheiro fácil, o que ele vende é você ter uma rentabilidade um pouco maior do que a média dos outros investimentos, só que com risco mais alto, então tem um processo. Aí é uma opção, né? É uma opção. Eu tenho retorno maior, mas O risco é maior. o risco é maior. Tá. Então, a questão do fundo é isso. Você tem um profissional que ele estudou para isso. Tá bom. E ele vai conseguir te trazer uma rentabilidade muitas vezes muito maior do que você investindo por conta. Tá. Aí eu vou te falar algumas palavras, você vai me dizer o que você acha delas, tá? Pessoal, agora é um momento de de forca. Agora é um momento hein? Agora eu fiquei preocupado. Vamos lá. Quando vem assim, vem umas perguntas meio cabelosas. Não, só palavra só. Só palavra? Cartão de crédito. Bem administrado é bom. Controlado. O que é administrar bem um cartão de crédito? Por exemplo, eu uso cartão de crédito. Só que eu só uso para compras de valores muito altos. Tá. Por quê? Eu faço meu acompanhamento de finanças pessoais, então tudo que eu gasto eu tenho planejado. Claro. Eu imagino. Você acha que eu vou achar que não? eu sei quanto que eu posso gastar no mês. Tá. E eu uso o cartão de crédito, eu concentro todas as compras em um, porque eu vou acompanhando por lá o histórico. Então eu sei quando eu tô chegando perto do meu máximo. Então eu ajusto o máximo que você diz é o limite? O meu limite. Então tá. eu ajusto até onde eu sei que tá dentro da minha consciência de gastar no mês. Tá. Não é o limite do cartão, é o limite que você estabeleceu pro gasto. É o limite que eu estabeleci pro gasto. Pessoal, essa é a primeira coisa tensa, isso é importante. Hein? Não é o limite do cartão. Eu vou utilizar o cartão, eu tenho limite aqui de 40 pau. Vou gastar 38,5. Aí virou forca. Aí você se perde, vira bagunça. Beleza. Então, duas coisas que eu faço. Eu ajusto pro meu limite que tá dentro das minhas condições de gastos mensais. Tá. E eu tenho tudo planilhado. O bom gastador de cartão de crédito gasta quantos % do limite? Pra ter um equilíbrio. Eu sinceramente, eu não fiz pensando nessa conta do limite. Não. Mas assim, o que é bom? O bom é você não... você... Não gastar. Eu volto em uma outra palavra que eu não sei se tá aí. Você pegar o seu salário ou sua renda e aí você faz a divisão. Tá. Por exemplo, 50%
para custo de vida. Por exemplo, eu tenho aluguel, eu tenho carro, eu tenho escola, custo de vida para você sobreviver. Corrente. O que é gasto mensal, deixa 50%. Comida, combustível, energia, o básico para você sobreviver. Aluguel. E aí, os outros 50% você divide, por exemplo, o que eu recomendo para o investimento. Aí depende. Quem não tem muita condição, é mais apertado, tira pelo menos 10%. Quem já tem uma gordurinha, controle, sobe um pouquinho pra 20. E eu coloco esses 20 aonde? Aí depende. Porque se ficar rateando lá, vai embora. Porque aí depende. Falando em investimento, tá? Muito erro, e até vejo muito influencer falando besteira na internet. Não existe um investimento padrão pra todo mundo. Por quê? Quando a gente vai. Perfeito, cara. Eu vou falar, gente, não sou assessor de investimento, tá? Não, pode só falar, pra deixar pode claro. falar. E nem especialista. Eu sou analista CNPI credenciado. Sim. Eu vou falar a gente fazer assessoria como generalizando. Quando a gente vai fazer assessoria, tem 3 coisas que a gente... vou resumir 3 coisas que a gente precisa ter antes de recomendar qualquer coisa. Eu não posso chegar, Gustavo, investe nessa caneca aqui, porque essa caneca tá rentabilizando legal. Por quê? A primeira coisa de tudo, cada pessoa tem um perfil de investidor diferente. No mercado, cada instituição trabalha perfis diferentes, mas no mercado, via de regra, existem 3, que é o conservador, o moderado e o agressivo. Qual que é o perfil conservador? É aquela pessoa que ela tem medo de correr risco. Essa pessoa nunca vai correr risco nenhum. Eu não posso, por exemplo, indicar para essa pessoa investir em ações. Ações têm investimento risco. Então, 90% da carteira dessa pessoa do perfil conservador tem que estar alocado em renda fixa. Então, não tem como eu te falar qual que é o melhor investimento. Primeiro eu preciso entender o seu perfil. Esse é o ponto 1. Perfil conservador é uma pessoa que ela é mais conservadora, mas ela tá adepta a correr um pouquinho de risco para ter uma rentabilidade um pouquinho mais legal. E o terceiro perfil, que é o agressivo, que é aquele cara que, não importa o risco que eu corro, eu quero rentabilidade. Então, esse cara, tipo, 80% dele tá em renda variável, 70% dele tá em renda variável. Então, o primeiro passo, eu preciso entender qual que é o seu perfil. Porque se eu te recomendar algo que não tá de conformidade com o seu perfil, eu posso te traumatizar no investimento e você nunca mais vai investir. Por exemplo, tem casos de cliente que tem perfil conservador e ele vai investir na bolsa, primeira vez que ele vê a ação caindo, pra ele já perdeu dinheiro. Já é terrível. Ele nunca mais vai investir em ação. Aí traumatiza. E aí traumatiza o cara. Pra ele, bolsa de valores não serve. Esse cara a gente perde, esse cara não volta. Dependendo, dá pra contornar, mas aí tem que tem que ter resultado. Por exemplo, tem que trabalhar o investimento, né? Um dos investimentos que a gente recomenda que todo mundo tenha pelo menos uma pequena participação é algum investimento dolarizado. Por quê? A moeda mais forte é o dólar. Quanto o dólar tá subindo, o real tá caindo. Então, a gente fala que é pra se proteger, porque até tudo que a gente consome vem de fora. Tem cliente que, às vezes, por conta, já teve alguma experiência negativa comprando em dólar. Se você falar para ele comprar o dólar, ele não vai querer. Porque ele teve experiência negativa em outros momentos. Então, então o primeiro ponto é entender o perfil do cliente. Então, esse é o ponto 1. Não posso te recomendar nada, porque não existe um produto para cada... que serve para todos. Segundo ponto, eu preciso entender qual que é a sua necessidade, Gustavo. E aí entra a alocação. Por exemplo... Gustavo, você tem reserva de emergência hoje? Sim ou não? Se você fala que tem, é de 6 meses, 1 ano. Se tem, beleza, tá alocado aonde? Entendi, beleza, você tem reserva de emergência. Legal, bacana. Então a gente pode pular para algum investimento que o seu dinheiro vai ficar parado lá, você não vai conseguir sacar. Porque se você me fala, Henrique, não tenho reserva de emergência. Pô, Gustavo, alguns investimentos que você vai investir, quando você investe, você só consegue sacar depois de um determinado tempo. Dependendo do investimento é meses, dependendo do investimento é ano. Vamos montar sua reserva de emergência primeiro. Existe investimento X, Y e Z que você consegue sacar a qualquer momento. Se você tiver qualquer problema de saúde em casa, você consegue solicitar e receber na hora esse dinheiro. Perfeito? Então, vamos começar construindo sua reserva de emergência. Então, o segundo ponto é isso. Eu preciso entender suas necessidades. Eu preciso entender qual que é o seu objetivo. Eu quero investir porque eu vou... Esse dinheiro que eu estou guardando, que eu estou investindo, é para ele rentabilizando, porque daqui a 1 ano eu quero comprar um carro. Legal, Gustavo. Das opções que tem, esses investimentos aqui você consegue resgatar dentro de 1 ano. Esses aqui eu não vou te passar, porque o tempo de resgate dele é de 2 e 3 anos. Então esse é o segundo ponto. E essa questão do risco, quando você corre o risco e você assume o risco,
você também pactua essa questão do prazo. O cara tem que ter ciência disso. Tem que ter ciência Né? disso. Que antes disso ele tá perdendo ou tá ganhando, não é isso? Quanto maior o prazo, maior o risco, consequentemente, maior vai ser a rentabilidade atrelada àquele investimento. Tá. Uma coisa que eu queria te perguntar. Eu falei da palavra que era cartão de crédito. Cartão de crédito. A segunda palavra. Cheque. Cheque especial. Eu sou contra. Eu acho que... A não ser que seja muito... Por exemplo, eu já usei para educação. Tá. Por quê? Educação para mim é investimento. Para mim, o melhor investimento que tem é em você mesmo. Sim. Já teve momentos que eu não tinha dinheiro para comprar um curso que eu queria, mas você... aquele curso eu sabia que ia me trazer retorno financeiro. Então, antes de você falar do cheque. Você tá me dizendo e tá dizendo para todo mundo que tá assistindo aqui que eu tenho que ter a segurança e a clareza de que o melhor ponto para eu fazer uma virada na minha vida é através da educação. Correto. É isso. Perfeito. É isso que você está dizendo. O melhor investimento que você tem é em você mesmo, educação. Perfeito. Então pode continuar falando do cheque. Porque tanto o cheque ou como o cartão, depende do porquê. Por exemplo, eu já usei o meu para investir em curso porque eu sabia que se eu fizesse aquele curso ia me agregar um valor que ia botar em prática e me retornar em dinheiro, que em X tempo eu pagaria o cheque especial. Tá. Usei para educação. Onde não usar cheque especial? Caramba, Gustavão, eu vi uma blusa linda lá no shopping, mas eu tô liso. Acho que eu vou pegar um cheque especial para comprar essa blusa. Cara, não. Se for algo que vai te trazer retorno financeiro, ou investir. Eu vejo muita gente querendo vender o carro, vender a casa, pegar dinheiro no cheque especial para investir. Cara, não faz isso. Investimento tem seus riscos. Não é garantia 100%. Alguns investimentos ou outro, tem uma segurança muito maior. Por exemplo, Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um dos mais seguros do Brasil. A chance do governo te dar um golpe pequena, quase nunca. O governo te dá um golpe, para isso o país inteiro quebrou. Muita gente fala que a gente tá em crise. A gente não tá em crise. Você come, normal. Você vai no mercado, você faz compra. Sim. É caro, mas é caro. Aí entra numa outra linha de raciocínio que é atrelada à inflação. Seria um outro ponto. O que seria uma crise? Você chegar no mercado, não ter nada, não ter alimento. Você ter que se abastecer para vai estar passando um caminhão aqui distribuindo água. Isso é crise. Tá. Então, muita gente fala, estamos em crise. Não estamos. Tem muita gente consumindo e consumindo bastante, tanto que durante a pandemia, as empresas que mais se destacaram foram empresas do varejo de consumo. Sim. Então, acho que o ponto é esse. Se for um gasto consciente com algo que vai te trazer retorno financeiro, acho que faz sentido você se apertar, como eu já fiz. Agora, se é para algum bem supérfluo, algum bem material, vou comprar um carro que não vai te trazer retorno, cara, é melhor repensar. Vamos talvez guardar o dinheiro por mais tempo e vamos prorrogar, em vez de eu comprar daqui 6 meses, vamos juntar mais um tempo. Então, se for para algo que vai te trazer um retorno financeiro como um curso, não pode ser momentâneo, né? Não pode ser uma coisa efêmera, uma coisa que... bem material que não vai te trazer retorno, aí eu acho que não faz sentido. Outra coisa, então falei do cartão de crédito, falei do cheque. Tá ouvindo aí, Gui? Tá valendo a pena ou não? O Henrique é fera, hein, mano? Outra coisa, uma palavra que eu ouço todo mundo falar e que é assim, é autorização pra fazer o que quer. Eu mereço. Eu mereço? Eu vou comer no restaurante mais caro porque eu mereço. Eu vou viajar 15 dias, eu vou pedir demissão porque eu mereço. Eu vou gastar sem saber se eu vou ter dinheiro pra pagar porque eu mereço. E aí, cara, qual é o limite do eu mereço? Eu acho que o eu mereço tem que vir... Eu vou falar o eu mereço da forma como eu trabalho o meu eu mereço. Eu trabalho o meu eu mereço com entregas minhas. Por exemplo, eu tenho um objetivo. Se eu cumprir esse objetivo, eu me bonifico com uma viagem. Então, eu tenho minhas metas pessoais e profissionais. Isso todo mundo tem que ter. Isso eu acho que todo mundo tem. Como eu faço o meu eu mereço? Por exemplo, quando eu estava estudando pro CNPI, que eu tirei. É uma prova difícil para fazer, era bem complexa. Eu falei, se eu tirar o CNPI, eu vou fazer uma viagem bacana. Então esse é o meu eu mereço. Mas para eu merecer, eu preciso passar no CNPI. Então, viajei, gastei dinheiro pra caramba. Mas foi uma bonificação que eu tive porque eu conquistei algo. Então, eu acho que esses eu mereço, por exemplo, viajar. Eu mereço viajar todo mês? Cara, às vezes não tem sentido. Se eu não tenho condição financeira pra isso. Eu acho que tudo... Ou eu mereço comer fora toda semana? Todo dia? Vou
cara, será que não é legal talvez ser uma vez por mês num restaurante bacana Tá. e o restante você num restaurante com preço mais acessível? Tá. Aí eu acho que tudo isso tá ligado com aquela questão de você fazer a sua gestão financeira, Tá. você fazer a divisão e saber até onde você pode extrapolar. Certo. Estando dentro do seu limite, eu acho que não tem problema. Você compra um Rolex, compra, sei lá, Uma Mont Blanc. uma Mont Blanc, Aham. compra uma Lacoste, um tênis de R$ 1.000. Tá dentro da sua condição, você não vai passar aperto. Tá. Você não vai tirar do seu filho, não vai tirar da sua esposa, não vai tirar da sua casa, não vai atrasar um aluguel, uma água, uma luz. Tá dentro da sua condição financeira mensal ali. Você não vai ter que fazer um cheque especial pra pagar isso. Sim. Se tiver dentro, bacana. Tá. Perfeito. Agora, uma vez que extrapola, aí eu acho que você precisa rever. Outra palavra. Tá acabando, viu? Eu juro. Mas a gente vai fazer de novo. A gente vai fazer uma aula, Isso aí velho. tá tranquilo. Tá. Tem umas buchas A que gente eu vai pego Fazer pra uma aula. Vamos responder fazer uma aula ao vivo, cara? Vamos, Vamos bora. fazer um dia? Bora, Pegar vamos. um tema, fazer uma aula ao vivo? Vamos, Bora, topa? bora. Eu topo. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte agora. Qual é a palavra aí, Gui? Financiamento. Financiamento. Isso. Tem até um meme do Gustavo Lima, né? Eu não sei quanto custa, eu quero saber como eu posso pagar. Quantas vezes eu posso pagar. Cara, E aí, cara? Esse tema é polêmico, viu? Cara, a dúvida que eu mais recebo, assim, de financiamento, compensa eu comprar... Compensa eu financiar uma casa ou comprar à vista daqui X anos? Sim. E aí, depende. Porque aí você precisa pôr na ponta da caneta pra ver. Tá, quanto custa a casa? Custa X. Se eu investir esse dinheiro e deixar ele rentabilizando, quanto que eu vou ter em X tempo? Vou ter, sei lá, tipo, R$1 milhão. E quanto que custa o financiamento? Se eu pagando, sai mais em conta do que eu deixar investindo? Ou se eu investir, sai mais barato? Então, são pesos. Tem casos que o financiamento compensa, dependendo do tipo de rentabilidade. Tem casos que a rentabilidade vai compensar. Então, acho que tem tem que ter essa ponderação de quanto tempo eu quero ter isso e pôr na ponta os gastos, quais são os prós e os contras. Alguns casos você vai chegar à conclusão que faz sentido você ter o financiamento, e aí entra a questão, por exemplo, como que você trabalha com um veículo? Você depende de um veículo para trabalhar. Como que eu vou falar que você tem que esperar 10 anos para juntar dinheiro se você depende? Sim. Nesse caso, aí você tem que financia. Você depende disso para você fazer outra renda. Para você fazer sua renda. Tá, então, beleza. depende casos a casos. No caso, por exemplo, a galera que fez faculdade Na nossa época, aí eu acho que não compensa. então, muita gente contraiu o financiamento, né? Porque Muita gente fez o ao FIES. invés de pagar, fez o financiamento Financiamento para pra pagar pagar depois. depois. E aí? Eu acho que não compensa, porque desde aquela época tinha bastante faculdades com preços acessíveis. tá. E com o mesmo padrão ou qualidade parecida. Então, esse financiamento estudantil, para mim, não é um financiamento que compensa. Porque existia na época, pegando pela faculdade nossa, que tinha cursos parecidos, mesma grade parecidas ali, mesmo tempo de estudo, e com preços mais acessíveis. Então, não tenho condição? Vou procurar uma faculdade com a mensalidade um pouco mais em conta. Então, vou fazer uma outra bolsa, tinha um ProUni na época. Vou tentar o ProUni, ou vou fazer um Enem pra pegar uma nota maior pra conseguir uma bolsa com desconto maior. Hoje nem todo mundo consegue mais. Na nossa época tinha muito, né? Tinha muito. Hoje Então, tá bem restrito. Esse é um que por exemplo, eu optei por não fazer. Porque pra mim não fazia sentido financiar. Tá. Mas aí eu acho que é caso a caso, assim. Depende muito do ponto. Beleza. Agora é a última pergunta. A última. A Guilherme tá ali só. Casa própria ou aluguel, cara? Cara, eu sou adepto do aluguel. Eu, Henrique, prefiro ficar pagando um aluguel e a diferença eu invisto. Uma por conta de liberdade. Por exemplo. Você gosta de mudar de lugar? Eu gosto de viajar bastante. Por exemplo, eu morava na Zona Leste, comecei a trabalhar na Zona Norte, eu mudei pra Zona Norte. Recentemente a gente mudou pro escritório na Paulista, eu já tô procurando casa próximo. Qualidade de vida. Tá. Então, pra mim não compensa, porque eu tenho numa rotina que se daqui a pouco o escritório mudar, eu vou querer mudar de novo, porque estão pensando em qualidade de vida mesmo. Tá. Mas aí é uma mentalidade minha, pra mim, Henrique, pro meu perfil, pra minha rotina de trabalho. Eu trabalho mais de 12 horas por dia, dependendo do dia médio. Tá, a casa é mais pra você... É casa mais pra eu tomar um banho, dormir, descansar e volto pro escritório. Tá, beleza. Então, minha rotina, meu cotidiano, pra mim eu vi que não faz sentido. Por ter uma casa, tipo, consigo morar de aluguel, numa casa bacana também.
E a diferença eu invisto. Se daqui, quando eu tiver 40, 50, 60 anos, eu achar que, pô, vou me sossegar e quero ter meu cantinho, o dinheiro tá lá guardado, tá investido, eu pego e compro. Só que aí é o que eu falei, é um tema muito polêmico, porque como eu vou falar, a gente vive de uma cultura, isso é cultural brasileiro, que é aquela cultura que você nasce, você cresce, você vai estudar, vai fazer uma faculdade boa para ser doutor ou advogado, ou você vai ter uma mulher, você vai casar, você vai ter filho, você vai comprar sua casa própria e vocês vão morar junto até ficar velhinho. Vai plantar árvore e Vai morre. plantar árvore e morre. Isso é uma coisa cultural. Isso vem de geração, sempre veio. Eu vejo que essa última geração, eles estão com uma cabeça um pouquinho diferente. Mas até acho que uns 5 anos atrás, que foi a época que eu entrei pra faculdade, a mentalidade ainda era essa. Você crescer, você vai casar, você vai morar junto, porque você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro. Esse é cultural brasileiro. Como que eu vou chegar para uma pessoa, sei lá, de 40 anos, que viveu 40 anos ouvindo dos pais, dos vós, dos bisavós, que ele cresceu e precisa comprar uma casa, que não faz sentido ele diferenciar? É o sonho de vida dessa pessoa. Cara, então acho que tem que estar muito atrelado ao seu sonho de vida. Se o sonho dessa. Eu conheço gente que falou, não, eu financei porque meu sonho de vida era ter minha casa própria. Pô, é o sonho de vida. Como eu vou falar, não vai morar de aluguel? É o sonho de vida. Minha mãe mesmo, que eu brigo com ela que não vai por causa disso, mas é o sonho dela, ela quer porque quer. Tá. Então, depende muito do sonho. Tem gente que o sonho da pessoa é ter um carro. Ando de carro ou ando de Uber? Eu, Henrique, pra mim não compensa ter carro, porque agora que mudou não, mas até pouco tempo atrás, eu trabalhava de frente ao escritório. Aonde eu morava, moro na Zona Norte, onde eu morava eu tinha tudo acesso perto, então... Era casa-trabalho, se eu precisava de algum lugar ali, o Uber era rápido, o acesso a muita coisa é perto. Então tudo levava 20 a 30 minutos. Então, pra que eu vou ter carro? Vai ficar parado? Tipo, você vai comprar, eu, Henrique, Henrique, vou comprar o carro, beleza. Tem manutenção, tem gasolina, tem troca de óleo, tem troca daquilo, tem seguro, tem PVA, tem não sei o que, manutenção, não sei o que lá. Tem um custo. Pra mim, em questões financeiras, sai mais barato eu rodar de Uber do que manter um carro. Então, pra mim não faz sentido. Talvez para outra pessoa que dependendo de locomoção e depende de carro, faz mais sentido para ela ter o carro. Então, depende muito do objetivo, da sua rotina. Legal. Não tem um certo e errado. Depende muito da rotina, do seu sonho. Como que eu vou falar para uma pessoa que o sonho dela é ter um carro? Ah, não compra não, porque andar de Uber é melhor. É o sonho da pessoa, sabe? Sim. Aí o sonho não tem preço, né? Sonho não tem preço. Aí vem a forca, né? Essa é a questão. Bom. Beleza. Ô, Henrique, fala um pouquinho, a gente está terminando já, da questão do curso de pós lá, que você conseguiu transformar aquela mentoria, né, o programa que você tinha, e levar isso para um outro patamar, para uma questão mais elevada. Como é que foi essa conquista de vocês, cara? Isso foi muito legal. Quando eu entrei, que eu fazia a parte de atendimento, entra aquela coisa de entrega. Então, eu sempre vi os problemas que tinha e resolvia e pegava as coisas e fazia funcionar. Então, eu comecei no atendimento, acho que com uns 3 meses, e entra aquela parte de querer trabalhar em banco. Meu combinado era ficar 3 meses que era de experiência, pegar a experiência e eu sairia para entrar num banco, na instituição, quando eu conseguisse eu saía. Só que durante esses 3 meses, eu fui aprendendo a parte de investimento, a parte de conteúdo, isso tirando muita dúvida de aluno para atendimento. E aí surgiu, a gente na época começou a dar aula no YouTube, certificação, CPA 10, CPA 20 CEA, e precisava de alguém para dar CPA 20, na época só tinha o Fábio e uma outra pessoa, e aí precisava, eu falei, não, se quiser eu faço, eu me coloquei para fazer, aí eu comecei a dar aula no YouTube. Nessa de dar aula de YouTube, as aulas começaram a dar bastante visualização, a gente já não estava a conta de fazer sozinho, resolvemos trazer professores, em 3 meses já estava com uma equipe de professor. Comecei essa equipe de professor, com 6 meses eu já estava com uma equipe de 50 professores. E esse programa de mentoria foi o que eu entrei para se tornar especialista em investimento. No começo, ele era um programa que só tinha aulas, eram 3 aulas na semana, acho que eram segunda, quarta e sábado. Era um curso bem simples, não tinha muita coisa, você entrava com um grupo de comunidade de network no Telegram e acesso às aulas. Era bem simples, não tinha muita coisa. Então... eu fui pegando outras áreas para fazer e conforme foi passando o tempo, a gente foi estruturando mais os cursos,
foi trazendo profissionais do banco para tocar essas aulas. Antes era só o Fábio que fazia. A gente conseguiu trazer alguns coordenadores da área de investimento para ministrar algumas aulas, que era de segunda, quarta e sábado. A gente mudou e a gente viu quais são as dores de quem quer trabalhar na área de investimento. Basicamente, são 4. Certificação, isso a gente já tinha. Desenvolver a parte técnica, que entra você conhecer os produtos, falar de cenário. A parte comercial, que é retenção e você saber conversar com o cliente. É a puta dificuldade. E a parte de network e carreira, que muita gente não sabe como ingressar, como construir relacionamento, onde eu acesso as vagas. Então, o que a gente fez? A gente transformou essa mentoria, que eram só 3 aulas simples, aulas práticas, a gente criou um pilar para cada um desses temas. Então, toda segunda, a gente criou o COPAP, que é o Comitê Técnico, que é de segunda, o COPAI, que é o Comitê Comercial, que é toda terça, e o COCAP, que é o comitê de carreira, que é todas as quintas-feiras. Então a gente trouxe coordenadores, de 3 coordenadores de cada uma dessas áreas, e colocamos eles. Então, aos poucos, a gente foi estruturando esse programa. Eu brinco que quando eu entrei era tudo mato, não tinha nada. Hoje a galera tem uns benefícios que eu quase quero pagar de novo para fazer. E aí, esse é o PAP, né, que é o Programa de Advisor de Alta Performance, que é um programa de mentoria. E nessa época eu era conteudista, eu gerava bastante conteúdo sobre investimento, em rede social, Instagram, live no YouTube. E por eu gerar conteúdo, eu estudava bastante marketing digital para eu melhorar a minha entrega. Inclusive então, é a área que eu tô hoje. Eu vou pegar esse gancho só para eu chegar no como a gente transformou na pós-graduação. E então eu estudava bastante como melhorar Instagram, como melhorar no YouTube, então TikTok, eu sempre consumi esses vídeos de Instagram e YouTube para eu melhorar minha entrega. Consequentemente, estudando isso, eu ia gravar vídeos melhores, ia fazer postagens melhores, ia interagir melhor com a galera. E teve uma vez, e aí eu comecei a estudar marketing digital por conta disso, né? Fiz vários cursos e tal, várias mentorias. E esse PAP, que é esse programa, a gente comercializa, ele é um programa fechado, são turmas abertas a cada 2, 3 meses mais ou menos, e a gente faz o lançamento dessa turma, então tem toda uma estratégia de marketing por trás pra gente lançar. E quem cuidava de tudo isso era o Fábio, e na turma, eu entrei na turma 3, e quando chegou na turma 9, eu sempre participei das reuniões para discussão do lançamento, toda estrutura. E essa turma ela acabou não indo muito bem. A gente ia fazer o lançamento, acabou dando vários problemas internamente. E só que eu já tinha, conforme eu fui vendo os problemas, na minha cabeça eu já fui pensando tudo como corrigir. E aí eu cheguei nessa reunião, a gente cancelou a data de lançamento. A gente falou, vamos lançar de novo, começar do zero. Eu cheguei no Fábio, eu falei, eu pensei, eu faria assim, assim, assado. Ele falou, faz do jeito que você achar melhor. Monta do jeito que você vai e põe pra rodar. E aí eu comecei a cuidar desse programa. Então, o Fábio é o idealizador e o criador. E aí eu comecei a reorganizar a estrutura interna dele. Então, a gente enxugou muito conteúdo que a gente tirou, porque a gente viu que não fazia sentido para o aluno. A gente incluiu mentoria com especialista em investimento, mentoria com coordenadores da área de investimento. Hoje tem tutoria de carreira, eles têm acompanhamento próximo de suporte. Fora as aulas, a gente colocou muito conteúdo. E aí a gente reestruturou esse programa. Então, era um programa que a gente fazia turma de mais ou menos 80 alunos. Hoje a gente conseguiu reestruturar esse programa. A gente faz turmas de 300 alunos por turma. Na 11ª turma, veio a ideia de transformar na pós-graduação, porque é um programa de mentoria validado. A gente estava já na 11ª turma. A gente já formou... Nesse programa a gente tem mais de 1.800 especialistas em investimentos formados que entraram no programa, desde alunos que entraram do zero, sem saber nada, e no decorrer do programa foram desenvolvendo, como alunos que já trabalhavam em banco, mas não na área de investimento. E aí migraram para a área de investimento. Legal. E desses 1.800 especialistas formados e empregado mais de 1.000 alunos que não estavam trabalhando, a gente conseguiu empregar. Então é um programa bem bacana de mentoria que a gente faz. Então dá um jabazinho pro pessoal aí. Onde é que o pessoal procura o Henrique? Onde que procura o curso, após a mentoria? Fala aí, pode falar. A galera que tem interesse em trabalhar na área de investimento, procura a Eumibanco. Lá no nosso site, eumibanco.com.br, a gente tem todas as grades de curso, toda a grade do programa de pós-graduação, do programa de mentoria.
É um programa completo que a gente tem para formação. Já é validado pelas instituições. A gente tem parceria com Itaú, tem parceria com BTG, Sicredi, tem com várias instituições. Os coordenadores da área de investimento, da maioria, os líderes que coordenam todas as equipes, são mentores do programa. Então a gente tem uma abertura bem grande. A gente tem um programa interno que chama Banco de Talentos, que a gente faz a intermediação. Então hoje as instituições já procuram a gente pedindo candidato. Então a gente pega nosso banco de alunos e faz os filtros de acordo com os requisitos e faz a intermediação para a instituição. Tá. E como foi um programa validado, alguns alunos começaram a perguntar pra gente qual que é a diferença de eu fazer uma faculdade e fazer o PAP. Certificação. E aí a galera tá começando a perguntar e isso cria uma objeção. Faço o PAP ou faço uma pós-graduação? E a gente pensou, a gente precisa transformar esse curso numa pós-graduação. Já é validado, a gente tem um histórico bacana, as instituições já conhecem. E é um produto de categoria maior, porque você vai ter uma certificação de especialista. Né? Então a gente começou a procurar os meios. Tá. E aí a gente teve 3 possibilidades. A primeira era se transformar em uma faculdade. A gente não é uma faculdade em nenhuma universidade, a gente é uma instituição de ensino. Vocês fazem convênio com alguém? A gente faz convênio com alguém. Então, a primeira opção, se transformar em faculdade. Só que a gente queria muito rápido, porque a gente já abriu uma turma e a gente queria já fazer isso para o lançamento dessa turma. Então, o processo para abertura de uma faculdade demora de uns 4 a 5 anos, é bem burocrático, custa muito alto. Hoje, até se for só EAD, até é mais rápido, mas ainda você assim, tem toda a questão do EMEC, de cadastrar tudo. Aí tem que esperar aprovar, o MEC ele é bem rigoroso, então às vezes pode dar entrada em alguma coisa, o MEC vai devolver, você tem que voltar. Tem diligência. Opção 2, a gente comprar uma faculdade existente e assumir a carteira os cursos de vocês. E a matrícula no MEC incluir nossos cursos, mas também é um processo um pouco mais demorado, tem questão de compra não é fácil, tem que analisar a balança, analisar não sei o que, conversar com isso, conversar com isso e aquilo, também tem que reestruturar, então é um pouco, a burocracia bem parecida, o tempo seria pouca coisa de diferença, mais rápido. E a terceira opção seria se filiar a uma faculdade já existente, onde a gente mantém todo o curso e toda a estrutura com a gente, mas a emissão do certificado é para uma faculdade filiada. Pelo tempo que a gente queria e por questão de burocracia e agilidade, foi o que a gente achou que faz mais sentido. E aí a gente se filiou a Focus, uma faculdade também reconhecida pelo MEC, e aí a gente conseguiu transformar o PAP, né, que era um programa de mentoria, em uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Hoje a gente está na segunda turma e a galera tá curtindo bastante, deu muito certo. Tudo online? Tudo online, tudo 100% online. Todas as aulas ao vivo, então são aulas 3 vezes na semana. A carga horária completa são mais de 500 horas de conteúdo, porque quando você entra numa turma, a gente disponibiliza toda a gravação de turmas anteriores. Porque algumas aulas podem ser o mesmo tema, mas... As aulas são ao vivo ou são gravadas? Todas ao vivo, mas ficam gravadas posteriormente. Então, são aulas com duração mais ou menos de 2 horas. E aulas ao vivo durante a pós-graduação tem duração de 1 ano. São 300 horas ao vivo que o aluno vai ter, todas segunda, terças e quintas-feiras. E fora as aulas ao vivo, eles têm passando... quando um aluno entra no curso de pós-graduação nosso, eles entram num programa de aceleração. O que é esse programa de aceleração? A gente faz um nivelamento que em 2 meses mais ou menos, que é o tempo que dura, todo mundo tem que estar no mesmo nível. A galera tem que sair do zero para estar no nível intermediário, e a galera mais avançada, também a gente consegue entregar conteúdo para eles também não se sentirem prejudicados. Então a gente faz uma aceleração, e aí só depois dessa aceleração a gente libera todo o restante do conteúdo da pós. Para chegar num nivelamento. Para chegar num nivelamento, porque senão a galera entra perdida. E aí é muito conteúdo que eles têm acesso. Aí eles não sabem, por onde eu começo. Perde, né? E aí eles se perdem, a experiência acaba não sendo legal. Não aproveita aquilo que a faculdade vai proporcionar. Vai proporcionar. Legal. Bom, Henrique, eu queria agradecer, queria pedir 2 coisas para você. A primeira era para você falar rapidamente do teu sonho de transformar o Eu Me Banco e fazer um IPO dele. Legal, né? Bacana. E o segundo, você deixar aí uma mensagem para quem está nos assistindo sobre coragem para investimento, para se inspirar na tua história, que é uma baita de uma história. Legal. Você é um baita de um cara. Então, fica à vontade aí para falar dessas 2 coisas. Legal. Da Eu Me Banco a gente fala lá que a gente vive 1 ano em 1 dia.
em 2 anos a gente mudou 4 ou 5 vezes. E tudo mudanças De em espaço. questão de espaço de crescimento. Legal. Era um escritório pequeno ali na Fradique, com 5 Fradique, pessoas. Coxinha. Depois mudou para a Zona Norte com 10. Na Zona Norte a gente teve que mudar para um outro local ali próximo maior. E aí foi aumentando. Hoje a gente está num escritório top lá na Avenida Paulista, no meio das maiores instituições financeiras. A gente bateu o recorde, hoje a gente é a maior escola de alunos, a gente tem mais de 100 alunos matriculados. Em redes sociais, a gente é a escola que tem o maior número de seguidores e a mais engajada. A gente conseguiu ultrapassar, por exemplo, no LinkedIn, a Ambima e a Planejar, que são os órgãos que regulam esse Oficiais, mercado. Então a gente conseguiu passar os órgãos que regulam. Então a gente está fazendo um trabalho bem bacana, entregando educação e conteúdo para as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro. E a gente vem num crescimento bem grande. Nosso objetivo é chegar num dia que a gente vai fazer a abertura de capital na bolsa, porque aí a gente vai ver o tamanho da dimensão. A gente já chegou numa dimensão muito grande que às vezes a gente olha para trás e a gente fala, caramba, mano, olha onde a gente chegou, e isso num curto espaço de tempo. Sim, legal. A gente ficou no ano passado no top LinkedIn das startups. A gente só não disputou a final porque um dos requisitos era ter 50 funcionários registrados como CLT. A gente tinha na época, acho que 10, mas a gente tinha mais só que terceirizados. E isso pra gente já foi uma baita conquista, disputar o top startups do LinkedIn. Quem ganhou foi acho que foi o C6 Bank. Então a gente não ficou para trás por qualquer um, ficou para uma baita instituição. Então isso pra gente já foi um baita orgulho, uma baita conquista. Então nosso próximo objetivo é estar trabalhando para chegar na abertura da IPO. Cara. Legal. E de mensagem pra galera de experiência, isso eu falo pra, acho que é uma dica para quem tá começando ou já trabalha e quer crescer. É algo que eu fiz, deu muito certo comigo, não cheguei onde eu cheguei porque enrolava fazendo as coisas, eu sempre entreguei muito. E toda pessoa que eu trago para trabalhar comigo, eu falo a mesma coisa, que é seja um resolvedor de problema. Toda empresa, todo local sempre vai ter problema e você só vai crescer resolvendo o problema de alguém. Não sei de quem é, mas alguém só vai passar confiança em você e te botar para crescer se você resolver o problema dele. Foi assim comigo, eu sempre resolvi problema de quem estava acima de mim e também nunca deixei de resolver problema de quem estava abaixo de mim. E isso me ajudou a crescer e ser chamado para ser sócio. Porque eu entrei como CLT onde estou hoje. E hoje eu tenho um cargo de sócio. Então resolva problemas. O segundo seja proativo, não fica esperando a pessoa pedir, toma iniciativa, toma frente. Por exemplo, eu sei que o Gustavo todo dia, todo mês ele pede relatório tal. Pô, não fica esperando o Gustavo te pedir. Faz antes, entrega pra ele pronto. Se você sabe que a pessoa, que é o seu chefe, a sua líder, o seu responsável, ela tem uma rotina de tarefas, antecipa, não fica esperando pedir. Seja proativo, entrega. E doe esse 200%. Vejo que toda empresa vão ter praticamente 3 tipos de pessoas. Vai ter aquela pessoa que ela vai entrar e vai fazer tudo certinho, só que o horário dela de entrar às 9, ela vai entrar às 9, o horário dela sair às 8, ela vai sair às 8. É a pessoa que vai se dar 100%. O que você pedir, ela vai fazer. Vai ter o segundo perfil, que é aquela pessoa que vai estar ali, mas não está ali. É a pessoa que vai chegar atrasada, não vai fazer as coisas que pede. É a pessoa que reclama do trabalho, reclama do chefe, reclama do salário, reclama daquilo. E tem a terceiro perfil, pra mim, que é a minoria, que é a galera dos 200%. Que eu falo que você tem que ter a cabeça de dono. Independente do que você faça, do cargo que você está começando, tenha a cabeça de sócio, pensa como dono, que é o que vai te fazer chegar na onde os outros não chegam. É o que vai te destacar, seja você não na tá empresa, ali só por um horário, só pelo salário, só por uma obrigação. É a questão da entrega. Eu vi um trecho de uma série do Suits, do Harvard, que o cara ele tá mexendo na máquina de impressão, e aí o Mike ele comenta com o Harvard porque que ele nunca vai ser associado a alguma coisa assim. E aí ele fala que o Harvard é o principal lá do episódio, né? Ele é o chefe. Ele fala que quando ele entrou, ele trabalhava tanto que as pessoas achavam que ele trabalhava 100 horas por dia.
Então é isso, você tem que entregar o máximo, a pressão é que fica. Então entregue o máximo de valor possível, que você vai ser reconhecido com isso e dinheiro é consequência da sua entrega. Se você é um excelente profissional e tem uma entrega fora da curva, você vai ser remunerado como um profissional fora da curva. Perfeito. Cara, Henrique, eu acho que foi um dos melhores bate-papos que a gente já teve aqui até hoje. De verdade. Cara, eu fico feliz. Pelo que você é, pelo quanto que eu te considero e conheço você, pela pessoa que você é, pelo profissional que você se tornou. Eu acho que o pessoal que está aí assistindo curtiu bastante. Eu queria te agradecer, né, e dizer que a gente ainda vai fazer outras coisas legais juntas, né, para poder valorizar a educação, que é uma coisa comum nossa, e esse conhecimento seu que realmente é muito importante para todos nós. Então aqui, muito obrigado, cara, pela sua presença aí. Eu acho que valeu. Espero que você tenha gostado. Gostei, pra mim. Foi cara, bom. é um assunto que se deixar... É aquilo que eu falei, quando você trabalha com o que você gosta, faz o que você gosta, essas coisas assim, você tem prazer de falar, de conversar, sim. Não, pra mim foi bem bom também, que eu revi um amigo, um queridaço, porra, foi muito legal. E é isso, pessoal. Eu acho que vocês curtiram também. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Convido você para o nosso próximo episódio. Enquanto ele não chega, peço para você curtir, compartilhar, comentar, né? E comentar aí essa grandiosa entrevista, esse grandioso bate-papo que a gente teve aqui com o Henrique Garcia, do Elmi Banco. E muito obrigado. Pessoal, falando a sua língua, um podcast diferente de tudo que você já viu. Muito obrigado, valeu, Henrique. Imagina que eu agradeço. Obrigado, valeu. Gustavo. Um abraço, obrigado, pessoal. Fui, até mais. Valeu. Obrigado.